Fala galera do Gavião Cast, hoje uma super convidada mais que especial, a professora Morena, ó, capoeirista, mãe, esposa, belt de jiu-jitsu, atleta, professora, personal trainer, apresentadora. A mulher é completa, é a verdadeira Wonder Woman, né? Uma verdadeira Mulher Maravilha. E vai bater esse papo aqui com a gente hoje, muito, muito especial, aqui no Gavião Cast. Vamos embora? E aí, Morena? Salve, Bom salve! dia, brother. Bom dia, é um prazer estar aí, um prazer em conectar. Muito, muito massa. Pô, massa demais. A gente tava batendo uns papos já aqui em off, já foi show de bola, assim, já o pouco que a gente se conhece e tanta amiga em comum que a gente tem, né? Ô, Morena, se apresenta aí pro pessoal do Gavião Cast, fala um pouquinho aí de onde você é, como foi que começou a sua história, como foi que você foi parar aí nos Estados Unidos. Eu sei que é muita coisa, mas vai devagarinho, vamos embora. Alegria. Meu nome é Ana Carolina Lima, eu sou mais conhecida como Morena, o nome já foi embora, é só Morena agora. Eu sou do Belém do Pará. Eu me mudei para os Estados Unidos muito jovem, com meus pais, eu tinha 10 indo para 11, então eu vi bem jovem. Mas já sabemos que é muito diferente, né? Eu estou nos Estados Unidos agora, mas uma criança jovem no Brasil, ela é muito mais além, já muito mais adulta, né. E nós viemos para uma oportunidade de uma vida melhor e eu sempre fui atleta, a minha mãe, jogava handebol profissional e a os meus familiares jogavam bola, eu sempre fui atleta e sempre gostei de dança, sempre, sempre. E eu vi capoeira pela primeira vez, eu ainda estava no Brasil, e eu me apaixonei por aquilo instantemente, tipo, instantaneamente eu já: "Uau, você pode dançar, você pode brincar, você pode sorrir, mas você também pode bater, isso daí é muito estranho, isso é muito estranho". Mas é muito sensacional, mas ainda demorou, eu só consegui começar a capoeira nos Estados Unidos. Mas, eh, primeiramente também eu tenho 38 anos, eu não sou tão jovem, eu já sou mãe, e estar no esporte muito tempo traz a gente como ser humano por certas mudanças, né. Eu comecei o esporte por uma razão e hoje em dia meu propósito nele é outra completamente. Quando eu comecei porque eu igual história americana, cara, igual história americana. Eu me mudei para um lugar aonde só tinha gringo, eu não falava inglês, eu era muito diferente, a minha sala era metade branco para um lado, metade negro para o outro, uns hispanos aqui no meio e eu ali, assim, de brasileira, sabe. E eu não entendia aquilo, né, eu não entendia, nunca tinha batido ninguém, assim, só tinha apanhado a minha mãe, que isso daí acontece, né. A minha mãe apanhava direto, mas aí eu comecei a apanhar muito na escola, eu apanhava todo dia, eu apanhava toda hora por ser diferente, eu Sério? comecei a ficar com muito medo, sério, e eu conto isso para os outros e os outros não acreditam. Sério, eu apanhava muito, chegou ao ponto que as meninas vinham na minha casa me bater e eu já não Aí, podia mais estudar. Aham. Não, aqui não. Eu Brasil. morava em Nova York, Sim. eu morava em Nova York, numa cidadezinha, e chegou um ponto que, nós nos mudamos para cá, porque estava muito difícil para mim lá. E já não tinha meio que uma vida social, entrei em depressão, virei uma pessoa muito reativa. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar e eu não sabia ter conversas. Isso que eu estou fazendo aqui contigo demorou muitos anos e muita capoeira para aprender. Ah, e quando eu me mudei para cá, onde eu estou agora, que na verdade eu estou um pouquinho fora de Boston, eu estou em Framingham, Hum. aqui na área de Massachusetts, eu e que já não era tão do jeito que a minha escola era um pouco mais relaxado, eram pessoas querendo desculpa pelo barulho. Eram Ah, pessoas querendo que meio que ser da gangue, mas as pessoas não eram realmente tão da pesada igual onde eu morava. Mas você fica com aquilo com você, né. uhum, E a rua que eu me mudei tinha uma academia de capoeira lá no finalzinho. hum. Aí eu andava de skate, eu chegava lá no finalzinho, eu escutava aquela música, e o pessoal
gingando e se movimentando, e nisso eu já estava praticando kickboxing, eu pratiquei karatê, eu pratiquei Krav Maga, eu pratiquei um monte de coisa, e depois eu achei a capoeira e o ao mesmo tempo eu comecei a achar o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu era muito mais acessível para mim como mulher, porque uma das pessoas que tinham me agredido na época também era um homem, e eu não queria passar por isso, certo? Uhum. Então eu tô assim: "Poxa, eu falar que eu vou chegar ali na frente de um cara depois de ter praticado muito tempo, e que eu como mulher vou ter força de dar um socão e nocautear um cara, isso não vai acontecer, Uhum. não é normal, isso demora tempo, demora técnica, demora trabalho, tem uma diferença fisiológica, né". Uhum. Então eu tô assim: "Poxa, mas o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu dá uma igualada nas coisas". Verdade. Você aprende técnica, você aprende a se defender, então de primeiro foi assim, mas a capoeira quando ela me pegou toda, sabe, tipo, eu me apaixonei muito, eu não conseguia pensar em nenhuma outra coisa a não ser capoeira, e aquilo era muito diferente para mim, né. E o meu mestre que eu sou aluna do mestre Zé com Fome, que veio na época na verdade eu era aluna de outro mestre, e eu passei por aquela coisa que muitos de nós capoeiristas passamos, que é o mestre ir embora e deixar a gente na mão, sabe. Vai Sei. embora assim. Aí meu mestre foi embora e deixou a gente na mão, a gente super apaixonado pela arte. Aí chegou o mestre Zé com Fome, que é do Ficage, aluno do mestre Museu de BH, tinha acabado de chegar fresquinho, estava naquele auge de capoeira, que não tem condições, né, quando você vê, assim, você pode não saber muita capoeira, mas você vê uma clara diferença, Com certeza. né. Enche os Exato. olhos, o corpo fica querendo, Uhum. né, aquela bateria, Uhum. aquele negócio, aquela energia, não tem como, né. Não, e acho que a movimentação da pessoa, né. Aí quando eu conheci meu mestre, o meu mestre coincidentemente treinava MMA na mesma academia que eu treinava MMA e jiu-jitsu, então nós começamos a treinar juntos ali, demorou um tempo para mim aceitar ir para ele na treinar capoeira, mas quando eu fui, foi um trabalho muito grande. Eu tenho muita consideração, muito amor, chamo ele Isso de meu pai. isso foi em que Hã? meado que ano, mais ou menos assim? Eu conheci ele em 2000. Eu Em comecei em 2000. 98, conheci ele em 2000, que foi quando ele chegou. Ele veio no meu evento, logo antes do meu mestre ir embora. Meu mestre foi embora. Aí ele dirigia 2 horas para pegar as aulas aqui, que tinha alguns alunos ainda que tinham trabalho de capoeira antes, então tinha Uhum. lugar, né. Uhum. E mas ele já era uma pessoa mais temperada na capoeira, ele viajava muito, ele conhecia muita gente. Então, quando eu comecei a treinar com ele, aí eu comecei a viajar, ir para Nova York, conheci, tipo, o mestre Gelon, conheci mestre Ramos, conheci mestre Lobão, pessoas que cresceram comigo da área também. E, tipo, você vai naquele mundo ali, é muito difícil, você tem que aprender a socializar, porque a capoeira, ela é de quem soma, né. É, tá intrínseco, Então né, a capoeira se você não consegue, estar junto da comunidade ou do seu grupo, ou da comunidade em geral, a capoeira fica muito difícil avançar e crescer, né, absorver todo. principalmente. Com certeza, você está certíssimo. Sabe que eu notei, acho que depois que eu passei muitos anos morando fora, nos Emirados Árabes, trabalhando com jiu-jitsu e tal, tô meio que pulando ali na frente, mas quando eu voltei, eu percebi uma diferença boa na capoeira aqui nos Estados Unidos. Quando eu comecei capoeira, era muita gente jovem, muita festa, isso é o auge, né. Hoje em dia não, hoje em dia acho que todos nós viramos pais, mães, então tá mais pró-família, prestando atenção realmente quem é que você está trazendo na sua casa, que tipo de energia que você está trazendo para expor Verdade, seus alunos, porque isso é verdade. muito importante, não pode ser qualquer pessoa mais. Antigamente, se o cara fizesse umas 3 acrobacias legais, um movimento, chama pro evento, chama pro evento. O cara é bom demais, né? Hoje em dia a gente tá muito. Claro, isso faz parte, isso é necessário, o capoeirista ser um bom capoeirista para contribuir com o evento, o cara saber tocar, saber jogar bem, saber batizar, fazer uma troca de corda com o teu aluno. Mas também tem a porcentagem do cara ser um bom caráter, ser uma pessoa legal, que vai trocar uma energia boa com a tua família, que são seus alunos, os seus, né? Não, com certeza, até porque aquilo ali vai ser o espelho, né, o que eles veem de fora.
que é diferente, então eles prestam muita atenção. Aquele momento ali do batizado marca muito a gente, né. A gente consegue ir para o batizado e sair um capoeirista completamente novo, só porque a cabeça trabalhou diferente durante o que você estava vendo, se expondo, atitudes, o que pode, o que não pode, né, ou quedas ou martelos, aí você aprende um pouco mais. Aprendi. Mas é Ô, não, Moreno, consi um aham. negócio engraçado que eu já tô percebendo com você, é uma leva de capoeiristas também que iniciaram a capoeira, brasileiros, que iniciaram a capoeira fora do Brasil. Isso é interessante, isso é um fenômeno interessante, porque até então a gente só achava que o capoeirista, o brasileiro que está fora, o capoeirista ele já foi daqui, já foi capoeira daqui. E não, eu já conheço uma porrada de capoeiristas, assim, já de uma idade já média, né? Vamos dizer assim, não dizer velhos não, que ninguém é velho, né? Vamos acima dos 30 anos, mas que começaram capoeira no exterior e se deve a um trabalho bem lá atrás, né? Então, assim, na tua perspectiva aí, como é que anda essa capoeira aí na América, né? Na América do Norte aí, em si, assim, como é que tá essa base dessa galera que foi primeiro, o Mestre Man, essa galera que fomentou mesmo a capoeira aí. Como é que tá essa relação? Como é que tá a base, os alunos, os gringos? Como é que tá? Olha, eu vou te falar, eu acho que, primeiramente, o brasileiro que está fora, ele procura a capoeira ou ele se apaixona, porque a capoeira ela meio que escolhe a gente não tem muita escolha. A gente vê e meio que se apaixona, é uma coisa muito natural, né, mas eu acho que também vem do brasileiro querendo se manter com a sua cultura, certo? Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu procuro sempre tentar pelo menos ler um livro em português para ter certeza que eu ainda sei ler em português, conversas somente em português, mas acho que é mais isso e a capoeira ela puxa a gente muito para se manter em contato com as nossas raízes. O americano dá um exemplo. Olha, desculpa falar, mas o americano dá um exemplo, porque o português não é o primeiro idioma dele. A maioria dos americanos que estão aqui, principalmente a galera do Mestre Amen, a galera do batuque, todo mundo fala português. Todo mundo fala português. Eles procuram mais sabedorias, eles procuram entender. Eu acho que às vezes o brasileiro, a gente já tem um gingado natural, é da gente, né. A maneira que a gente se movimenta já é muito natural, a mandinga, aquela, né. E a gente já fala o idioma, mas eu vejo que às vezes, tipo, não tem energia como uma energia de uma roda no Brasil, vamos falar isso primeiramente, que eu sei que é diferente. Eu sei que é diferente, mas aqui a capoeira está crescendo muito, os profissionais, eles estão fazendo, na verdade, padrões de como a gente deveria levar a capoeira, uma estrutura, uma estrutura que é melhor para fazer um marketing familiar, em vez de só para uma pessoa, porque a capoeira hoje em dia, ela tem que ser feita para a família. Então a família, a gente não está falando só, do pai. A gente não está falando só da criança, a gente está falando do pai, da criança, é onde eu entro aqui, que é a minha paixão, a mulher, ela é importante, ela tem que estar ali. Ela está feliz, tudo funciona melhor e a gente tem uma energia diferente para contribuir. E isso equilibra, né. Você não pode estar é muito diferente você estar numa roda que está só homem, numa roda que está só mas tem umas mulheres ali dando aquela energia. É tudo diferente. Mas também eles se especializam na criança especial, que também muita gente no Brasil está fazendo um trabalho maravilhoso com isso também. Os profissionais que estão fazendo bons trabalhos no Brasil, eles estão super Avançou de muito. parabéns. Avançou muito aqui. É. Agora, aqui tem uma facilidade que eu não sei como é nos Estados Unidos, mas pelo menos o que eu sei do Canadá é que para você fazer um trabalho com crianças especiais, você tem que ter toda uma permissão, um curso, né? Acho que aí deve funcionar parecido, né? Aqui, se eu quiser dar aula para criança especial, até sem ter nenhum curso, eu começo a dar aula, né? Claro que o dia a dia, o aperfeiçoamento das aulas vai me ajudar muito mais, né? Mas, se eu não me Uhum. engano, aí você precisa ter algum tipo de permissão, de curso ou não. Eu acho que vai da associação. Eu, particularmente, eu tenho, porque eu trabalhei nesse rumo já, Uhum, mas tem cursos que estão abertos, uhum. certo? Para adolescentes, crianças com síndrome de Down, com problemas psicológicos e emocionais, porque a capoeira
ela transforma, então tem muitos profissionais que estão indo nessa área. Mestre Cebolinha, que está em Nova Jersey, Newark, faz um trabalho sensacional com crianças especiais. Mas às vezes eu acho que vai aqui, hoje em dia você pode se especializar no que você quiser, na verdade, né. Também não É é só tão querer. difícil, né? Não é tão difícil aí, né? É, não, é só querer, porque hoje em dia, pelo menos aqui, né, igual no Brasil. No Brasil, para mim ser personal, eu tenho que fazer uma universidade, e aqui eu faço cursos, né. É verdade, Já sim. já é bem diferente. Mas, tá sendo bom ver que o capoeirista está entendendo que ele é necessitado em todas essas áreas diferentes, sabe. Muito interessante. Uma Tu tá coisa que no você... Canadá mesmo, é? Não, não, agora eu tô no Brasil, né? Por conta da pandemia, a gente teve É, que voltar. Mas ah, só Deus sabe o futuro. Uma coisa que você falou interessante, conversando com o mestre Bola, eu refleti sobre isso, porque eu acho que uma grande diferença nossa aqui no Brasil não é só a capoeira, estar só com a capoeira. Claro, a capoeira ela é um conglomerado de manifestações culturais de arte, né? A capoeira é a arte que engloba várias artes, né? Mas o fato da gente estar aqui no Brasil, aí tem o maracatu ali, aí tem a quadrilha, tem o samba de roda, samba de crioula, o coco, todos esses manifestos culturais dá muito mais aporte, dá muito mais arcabouço para o capoeirista ele ter toda essa bagagem cultural, essa malemolência. Sem falar assim, eu não vou falar na questão de criminalidade, mas o brasileiro em si, ele já nasce esperto, ligado, né? Ele já nasce ligado, com o olho no peixe e outro no gato. Então, assim, uhum. eu acho que esse é o diferencial, mas que o pessoal do estrangeiro tem corrido atrás, a gente conhece muito capoeirista bom, que não é brasileiro, com muito fundamento, muito estudo, muita dedicação, né, inclusive, né, ao trabalho com a capoeira. Não, mas você falou certo aí, muito estudo. A maioria deles, todos foram passar uma temporada no Brasil para sentir capoeira de verdade. Então, quando você passa, você pode não ter nascido ali, mas você passa um tempo ao redor daquela malandragem inteira, tem jeito, tem uma evolução, certo? E aí é essa outra coisa, vários livros, eles leem muitos livros, muitos trabalhos de capoeira, muitos dos trabalhos, de capoeira estão sendo traduzidos agora, que isso é ótimo para eles, né, porque ah, o português, eu acho que quando a gente lê, depende do escritor, consegue ser muito mais complexo do que o inglês, né. O inglês, vamos falar aqui que é um pouco mais fácil do que o português. Eu acho que o inglês é fácil na teoria e na prática falar, para enrolar a língua o bicho pega, mas eu acredito também Ai. que é bem mais fácil. Moreno, então, beleza. Você começou aí capoeira aí nos Estados Unidos, na sua área, por conta do famoso bullying, lhe jogou nas artes, nas lutas, né? E você conseguiu superar isso, né? Essa parte aí do bullying e tal, como foi? Na verdade foi difícil, né, porque eu me tornei uma pessoa reativa por muito tempo, então a minha academia tinha reuniões para me expulsar, porque eu saía metendo a porrada em todo mundo. Era isso que Era acontecia. pavio curto. Vacilou, Não era telecurso. curtinho não, não era curtinho não, era tipo Quase inexistente, nada. inexistente, quase nada. Muito cabeça quente, mas eu nunca fui uma pessoa ruim, sabe. Só que quando você mora nesses lugares que se você não bater rapidamente, as pessoas meio que te engolem, e você tá num lugar onde, tipo, como eu falo que é de filme, o pessoal não acredita, é você cair no chão e levar bicuda na barriga, não é fácil, gente. Não é assim. Então você fica com aquele medo, né, as pessoas se aproximam, você quer bater. E a roda de capoeira sempre foi difícil. É difícil porque, eh, eu falo isso muito para as minhas alunas que eu dou aula de personal training, todo mundo tem uma percepção de tempo diferente, e uma percepção de emoções diferentes. E quando você está num estado muito reativo, qualquer olhar, qualquer respirada diferente, qualquer você acha que a pessoa já está invadindo o seu espaço pessoal e você tem que bater. Então sai, eu vou bater primeiro. E o meu mestre, ele foi muito cuidadoso comigo. Eu falo para os outros que eu fui para a corda branca de novo muitas vezes, eu fiz besteira, aí ele me colocava na corda branca.
Me colocar para viajar de corda branca, eu já monitora, aí me colocava lá para tomar aula de capoeira inteira, chegava na hora da roda, não podia pegar nenhum instrumento, não podia jogar, só podia bater palma. Eh, e ele olhava minhas notas e me dava aquela atenção, e Legal. ele era uma pessoa que inclusive esse fim de semana eu acabei de tomar um workshop com o mestre Mão Branca, ele estava aqui, e ele estava falando que está sendo muito esquecido o ensinado tipo assim, o ensinamento da maneira que flui o tabuleiro da capoeira, certo? As malícias, os olhares, as regras que não são regras, mas são regras, certo? E o meu mestre, ele sempre foi muito bom em me ensinar essas coisas e devido à observação foi acalmando, porque você observa, você melhora, você apanha, você entende que apanhar é ruim, mas é um crescimento muito instantâneo, ele acontece assim. Aí nisso eu comecei a treinar o jiu-jitsu e o jiu-jitsu já foi um pouco mais difícil, né, porque o jiu-jitsu é pressão do seu maxilar, é você ter que se controlar para respirar, às vezes, por um buraquinho só. É eu como mulher entender que alguém estava colocando a cabeça na minha costela, porque aqui, tipo, eu vejo a diferença quando eu treino no Brasil, que eu vou para o Nordeste treinar, ou até nos Emirados Árabes, ou aqui. Aqui, o pessoal tem muita força, e aqui o pessoal estanca. O brasileiro, ele já tem uma movimentação mais É, solta, então ele brinca ali, estanca quando necessário. Aqui não, meu irmão, aqui é força toda hora. total, né? Então, Mas é certo, normal, então eu acho que é da escola também, porque eu fiz parte de uma equipe, quando fazia parte de uma equipe e na cidade que eu morava, e realmente a gente fazia um jiu-jitsu com muita força, pouca mobilidade, pouca, não era tão solto, né? Aí, com essa, treinando nessa equipe que eu tô agora, depois que eu mudei, que eu voltei, porque eu comecei lá atrás, mas tipo, como você falou, é tipo, só pensando em defesa pessoal mesmo. Eu treinava até sem kimono, muito sem pano. Naquele tempo a gente chamava sem pano, submission, né? Hoje é no gi. chama, não, É, no-gi em é, inglês, né, para mim é submission ainda é. também. É, Aí eu treinava mais sem kimono, mas aí depois, lá para 2014, 2015, aí eu voltei mesmo, aí ainda peguei a faixa azul, aí depois de um tempo deu uma paradinha de novo, aí retomei agora, um pouco antes da pandemia, aí a gente foi levando os treinos fechados, só para o pessoal da academia que já vinha treinando mesmo, mas assim, eu tive uma diferença de evolução muito boa em relação a esse jiu-jitsu mais solto, mais técnico, com mais variações de posição, usando mais as alavancas, sem fazer tanta força, né? Tanta força, assim, o cara não, faz muita você força. está certo. Não, você está certo e vai ter gente assim em qualquer academia. Porém, a área que eu tô aqui é uma área muito grande de wrestling. Ah, Aqui todo mundo faz wrestling e o wrestling é sobre pinning, certo? Então é mais pela variação do estilo. Aqui nessa área tem muito, no-gi, todo mundo treina no-gi aqui, todo mundo treina sem pano. Mas olha para te ver, quando eu estava nos Emirados Árabes, no meio do monte de preta, quase ninguém treinava sem pano. O pessoal mais do pano, do jiu-jitsu tradicional, né. uhum. E com certeza varia, né, se eu for, tipo, eu viajei muito os Estados Unidos para treinar capoeira, para treinar jiu-jitsu, eu sou muito de fazer amizades e eu sei que quando eu for num lugar diferente eu vou melhorar, então por que não ir lá e apanhar um pouco, né? Por que Hum. não? Essa troca da capoeira é natural, né? No jiu-jitsu, inclusive eu fiz um podcast com uma das lendas do jiu-jitsu aqui da Paraíba, que é o Mário Sucata. E isso Aham. antigamente não existia, não. Aqui, pelo menos aqui no Nordeste, meu amigo, se você é da Kimura, eu sou da Nova União, ninguém se Uhum. tromba, não. Você é de lá, eu sou de cá, né? Então, o meu marido ele é meu professor. Meu mestre de capoeira era o meu professor de jiu-jitsu antes, quando eu comecei treinar pano, e depois eu passei para começar a treinar com meu marido quando eu me mudei para outro estado, longe do meu mestre. E ele também é da Kimura, lá de Natal, e eles têm muitas histórias das antigas, de botar fogo, de luta, de briga. "Não, tu não pode ir na academia de fulano". Mas eu já era capoeirista quando eu comecei no jiu-jitsu e eu treinava em alto nível, muito acampamento de jiu-jitsu. Então eu ia para qualquer lugar, eu só acho que é igual a capoeira, assim, né. Hoje em dia tá um pouco mais aberto, tá, mas tu sabe que todo mundo vai entrar na sua daquele modelo, né, então Não, sempre a tem. parada é tu ir preparado, É, se tu tá preparado para entrar na porrada, tu entende o teu,
no fim das contas, no jiu-jitsu, a gente se entende quando a gente passa por um treino. Tu pode não gostar muito de mim, mas se eu cheguei lá, passei por um treino com todo mundo, treinei contigo, suei contigo, tu não vai ser meu brother? Claro que vai, né? Claro que vai. E o interessante, É. agora, eu tenho vários colegas aqui da equipe que foram da capoeira, inclusive do nosso grupo, né? E engraçado que os cara falavam assim, ó, Gavião, tu vai ver, aqui, quando o cara deu, meu irmão, foi um pau, o bicho levou um pau. Tipo assim, não é aquele pau da capoeira, não, que tu sai com o nariz sangrando, sai com a boca sangrando. O pau, o bicho raspou, montou e tal, assim. É um sufoco, mas não acha que é igual a da capoeira, porque da gente da capoeira, quando tem um pau, aquela história, né? É nariz É, torto, é boca sangrando, né? Um chutelo na, é, na canela, né? Os golpes são muito mais contundentes, né? Na capoeira, né? claro, claro, capoeira é diferente, né, eu não vou ali, tipo e sem se falar não só dos golpes, mas a capoeira ela é muito mais explosiva no corpo, né. Vamos falar que capoeira é difícil, é É. muito mais difícil do que jiu-jitsu, isso não tem condições, não tem comparação, é difícil. E Eh, eu não pode sei se, continuar. eu não sei se tu percebe, tipo assim, pronto, agora uma coisa que eu percebi em relação ao jiu-jitsu. A capoeira, os golpes são mais contundentes, tal, você leva uma porradinha ali e tal, mas, tipo assim, sei lá, daqui a 2 dias, 3 dias, você pode estar jogando capoeira ou treinando normal. O jiu-jitsu não, você leva uma botinha ali. Aí você passa uma semana sem gingar. É, meu irmão, mas vai do ego, né, Mas cara. Você você bate, bate. é igual a parada de apagar, né, esse negócio de apagar, né, eu nunca apaguei, eu vou falar aqui agora, eu sou faixa preta de 2 graus e eu nunca apaguei, sabe por quê? Porque eu bato, porque eu bato. Mas eu já apaguei muita gente, por quê? Porque o pessoal não bate, certo? E eu me lembro que, tipo, é muito diferente você tá naquele momento ali, você: "Não, poxa, será que eu tenho mais um pouco?", tá quase envergando o braço, mas talvez se eu não sei. E aí o ego toma conta, né, cara, você não quer perder e é muito punk. Jiu-jitsu, quando a gente se machuca ali, machuca feio. Fica A legal, né? capoeira a capoeira a gente consegue se manter mais safe, depende do jogo que a gente está tendo, é claro, né, porque a capoeira ela ela é desde Angola já, ela é muito perigosa a capoeira, porque não tem uma regra falando que o cara não pode de repente Te dá um e soco. aí? Eu digo os caras não acreditam. Eu digo os meus colegas do jiu-jitsu, não acreditam. Pode? Eu digo, pode. Você só tem que saber se você deve ou não, né? Aqui, Poder pode tudo, poder pode tudo. pode tudo. Agora, tem que saber se você Não, deve. é muito diferente. Mas, tipo assim, o massa também não é só isso, o massa é que elas se complementam, né. Elas têm um complemento. O meu marido virou capoeirista depois de muitos anos, certo. Ele Massa. treina capoeira agora e, pra mim é massa demais. E ele só virou campeão mundial de jiu-jitsu depois que ele começou capoeira. Poxa, Ele ficou com o jogo mais solto ele é 2 vezes campeão mundial. E ele tá com o jogo mais solto, ele é grande, mas ele se movimenta melhor, o instinto dele mudou, a capoeira, como eu disse, ela é muito complexa, até a base, eu não me lembrava o quanto que era difícil ficar na base de uma ginga. E o aham, jiu-jiteiro, ele às vezes tem problema na ponta dos dedos do pé, do jeito que eles usam. O pé é aham. diferente do que a gente usa na capoeira. Então, às vezes, eles estão ali: "Não, você fica aí", aí o cara tá começando a cair, assim, de lado, aí tu: "Espera aí, não, mas fica no meio", porque tem coisas que a gente não usa no jiu-jitsu que quando a gente passa pra capoeira, poxa, a capoeira usa tudo o tempo inteiro, É né. interessante, quando a gente que tem essa percepção corporal, porque a capoeira dá uma percepção corporal muito grande, né? Eu lembro que um colega aqui do jiu-jitsu, que é capoeirista, o cara botou uma dela riva em mim, e me desequilibrando lá, ele, ô Gavião, faz o quadril de jegue. Aí eu digo, quadril de jegue? Aí ele fez, faz a base da cadeira, pô, base da cadeira. Eu digo, aí eu já segurei aqui, aí fiz a base da Que cadeira. quadril de jegue, Do nada, cara, sem eu nunca quadril de jegue. escutei. Aí ele, faz na base da cadeira aí, pô. Faz na cadeira. Aí eu segurei na base da cadeira assim. Aí realmente te dá uma base boa pra você lutar Ô, ali, pra você, né? espera aí, eu vou abrir aqui que o cachorro tá querendo sair, ela tá assim: "Me deixa sair, mulher". Eu vi ela chegando Vai. aí, a cachorrinha, Não, brincadeira. ela
quase fala contigo. Não, mas todo capoeirista dá um bom jiu-jiteiro e a nossa base, porque a gente é acostumado a, tipo, equilibrar o que não está equilibrado. É, É o que a gente faz o tempo inteiro. a gente Se chama movimenta, se equilibra. equilíbrio recuperado, né? Que a gente chama na educação física, né? Então, cara, eu estudo inglês, né. É porque a gente os três equilíbrios, o dinâmico, o estático e o recuperado, que a gente chama, né? No treinamento físico. Stability, né, de É. estabilização, né. Aham. Uhum. Certo. Então, e eu treino muito, na verdade, isso em particularmente, eu faço estudos sobre o pé em particular por causa disso, porque a capoeira, você vê a clara diferença quando o cara entendeu a sua ginga. E É você falou, muito gritante. você falou um ponto aí que eu quero falar mais lá na frente com você, quando a gente começar a falar de educação física, de fitness e tal. Porque uma coisa que eu aprendi a treinar depois, que a gente é capoeirista, mas eu conheço muitos amigos meus capoeiristas que ele acha que treinar o físico dele é ir lá no supino e meter 40 quilos e pronto, tô pronto pra roda. E depois que eu fiz alguns cursos, principalmente treinamento funcional, eu comecei a fazer treinamentos de dorsiflexão do pé, movendo os Uhum. dedos, né? E isso dá uma melhora na dinâmica do jogo, na tua, principalmente na mobilidade enorme, né? Na verdade, a parte do seu corpo que tem mais sensores conversando com a parte de fora, com o mundo. A conversa entre o mundo e o seu cérebro é feita pelos pés. São vários sensores e quase mais de um quarto dos ossos no seu corpo inteiro estão somente nos seus pés. E a gente está passando uma época agora onde nós estamos usando sapatos que não ajudam a gente a se conectar, pisando em lugares que não ajudam a gente a se conectar Tá com, vendo? porque o pé ele é para ser móvel e o pé de todo mundo tá assim, né, e ele é para ser móvel. Então, na verdade, trabalho especificamente com a consciência corporal, porque eu acho que você pode aprender tudo. Se você não aprender com consciência corporal, ele não vale de nada, né. E deixa eu abrir aqui que chegou a cadela, espera aí. Abre aí, a gente vai. Beleza. Pra gente ainda não sair aqui da questão da arte marcial, da capoeira e do jiu-jitsu, Manda ver. deixa eu te fazer uma pergunta assim, qual é a tua percepção, percepção feminina em relação a tanto a capoeira como o jiu-jitsu, é, do machismo, se realmente o lugar da mulher, o desenvolvimento da mulher ao longo desses anos que você pratica faz muito tempo, então você vem acompanhando, você fez parte disso, né? Porque assim, a Uhum. mulher ela sempre tem que se provar mais, né? Ela sempre tem que se provar mais do que o cara, para pegar um birimbau gunga, para tocar, segurar uma roda, para comprar um jogo, para, sei lá, para dar aula, para ser professora, né? Aqui eu conheci várias mulheres professoras guerreiras mesmo, assim, mas passava até por um estereótipo, né? Aquele que eu não vou nem comentar aqui, mas me fala aí, para a gente ter tua percepção em relação a É, isso. eu estou passando um momento muito valioso, como ser humano e como praticante, porque eu estou entendendo mais isso, de como pisar realmente no meu poder e como que eu consigo fazer isso como mulher. Porque realmente é difícil, pra mulher em geral. Eu acabei de morar vários anos no país muçulmano, onde eu não podia nem resolver uma conta, então você entende mais o que é ser mulher. Até o tatame que eu treinava nos Emirados, nós passávamos por períodos aonde era só mulher treinando com mulher, e isso meio que era uma pena, né, porque querendo ou não, quem é do jiu-jitsu, quem é mulher que, se manteve no jiu-jitsu, a gente sabe que a gente é acostumado a treinar com homem. Porém, isso me deu uma clara visão da mulher naquela arte. Eu vi mulheres muito fortes, eu apreciei as mulheres, o crescimento delas, eu apreciei ver as mulheres gestantes treinando, dando aula, porque isso daí é uma realidade. E eu acho que não é apreciado o quanto que é difícil para uma mulher se manter na arte. Eu, como mãe, eu tenho um filho de 13 anos e eu tenho uma filha de 2 anos e meio, e esse trabalho que eu desenvolvi como profissional foi feito agora, e eu estou numa situação delicada que meu marido está em outro país e eu estou aqui. Então eu cuido das crianças, eu cozinho, eu estudo, eu cuido da casa, eu tenho todas essas responsabilidades e eu ainda tenho que ter consistência de treino para poder manter meu lugar
aberto nas artes que eu amo, certo? E isso é uma busca de sabedoria e isso também é um ritmo diferente. Quando eu chego numa academia ou para treinar jiu-jitsu numa roda de capoeira, eu sou constantemente subestimada, isso é uma realidade muito grande. Antes isso me deixava nervosa, antes isso me deixava com várias emoções diferentes, mas depois que eu entendi que, tipo, eu na verdade, eu tô fazendo uma caminhada que é minha, que é própria, e eu como, treinadora de artes marciais, como um ser humano que busca sabedoria, porque a artes marciais ela não é só sobre o treino, ela é sobre o crescimento do ser humano. Eu tenho que confiar no que eu tenho e para mim conseguir o meu espaço, às vezes eu tenho que ser ousada, certo? Ah, e eu estou falando isso para ti depois de ter lido muitos livros sobre psicologia, porque é difícil, e a capoeira em si é difícil, mas eu estou sentindo o meu espaço agora, porque eu tento praticar as coisas bem, para mim poder representar outras mulheres bem, certo? Então, quando eu estou num tatame de jiu-jitsu, eu treino sem brincar, sem falar, eu respeito todo mundo, de faixa preta até faixa branca, eu respeito o tempo de treino, eu sou educada e eu aprendo de verdade, dá para perceber no meu treino que eu sei do que eu estou falando, porque todo mundo passa aperto. Porque eu sei do que eu estou falando, porque eu me dedico, certo? Desculpa. E na roda de capoeira é a mesma coisa, se eu tiver uma oportunidade de pegar um berimbau, de pegar um atabaque, de cantar, de colocar dendê, eu vou saber fazer aquilo bem, eu estou treinada, eu estou treinada. E é difícil? É. A roda, principalmente, o rola, principalmente. Quantas vezes eu não fui para casa como mulher, eu falando isso aqui, porque tem que ser falado, chorando, nos prantos, porque eu sabia muito bem que eu sabia muito mais do que o cara, mas o cara era muito mais forte do que eu, certo? Ou às vezes eu tá na roda e eu tá cantando e o cara tirar música de mim e dar para outra pessoa, certo? Que corta, né? É, isso acontece. No momento, eu vou em lugares aonde eu sou valorizada como profissional, como mulher, como pessoa. Então, se eu for num lugar onde eu sei que eu vou ser fechada demais, eu vou ter que lutar muito, muito pelo meu espaço, até porque eu tô aqui faz muito tempo, isso não é uma necessidade mais, eu prefiro não ir, né. Tipo, se for um lugar onde eu sei que tem cara que não respeita a mulher e acabou. Agora, eu também sou bem perdão, eu sou bem preparada bastante que se rolar um esquenta, eu vou estar ali também. Tô pronta. Eu sou dessas, eu não brinco muito não. Eu como mulher eu tenho que ter várias ferramentas, e isso é saber da malícia, é saber dos momentos, é entender como usar uma cabeçada bem, uma linguagem do corpo bem, mentir com o meu corpo e envolver a pessoa na minha energia. Então eu treino muito, para mim ter certeza que quando eu tô ali e vai ser você não vai conseguir não me falar que eu não sou boa no que eu faço, porque eu me dedico, não tem opção. E o interessante, assim, isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, e eu sou uma pessoa que eu gosto de afrontar em relação a certas coisas, porque Uhum, é, eu sou daquele que eu faço piada de mim mesmo e dos outros também, certo? Assim, em relação a show. certas coisas. Porque e eu imagino como você tem que se poldar para mostrar que sabe uma coisa e não pode rir, não pode brincar porque você é mulher. E tipo assim, isso induz todo mundo a manter uma postura, muitas vezes, que não é, a pessoa não é aquilo. Tipo assim, o cara quer brincar, quer fazer uma brincadeira, quer ser mais descontraído e ser professor, porque tem propriedade para isso. Mas aí o cara tem que manter É, um peitão para fora e não sei o que e tal, e ser todo robótico ali para manter uma coisa que se criou um padrão, sabe? Que se criou um padrão que tem que ser esse é, padrão. Tá entendendo? O padrão é esse. É o lutador, a pessoa e tal, e não pode. Tá entendendo? Claro, a gente tem que ter uma linha, né? E a gente que está muito tempo dentro das artes aqui, a gente sabe que tem uma linha, quando você não pode ultrapassar. Tem que sempre manter o respeito, tem sempre que manter os fundamentos, a base do treino. Mas
precisa ser, ser o Arnold Schwarzenegger, né? Eu vou te falar a verdade, eu quebro essa energia muito rápido, hã, com as pessoas que eu tô me dando, até porque eu tô acostumada a estar num lugar muito cheio de homem muito bom de jiu-jitsu, então às vezes eu estava no tatame era tipo 50 faixa preta, tá ligado? 50 gente muito maior do que eu. E você tem que chegar ali e, tipo, conversar e fazer amizades, até porque eu aprendi de muito deles, eles são depois que eu comecei a conhecer mais, eu entendi que o homem tem uma energia diferente e se você chegar, às vezes, e conversar de tal maneira, você consegue chegar àquela conversa a uma conversa muito produtiva. Depende da maneira que você entra ali e depende do que você deixa acontecer. Até porque eu acho que como ser humanos, quando a gente se dá um com o outro, a gente está sempre ensinando um ao outro como se tratar, certo? Verdade. Você vai fazer o que eu deixar você fazer, certo? Você vai falar o que eu deixar você falar. Eu acho que acontece para a mulher é isso que eu estou te falando, que eu sei a pessoa que eu sou, eu sou a Uhum. pesso as coisas que eu aceito, e as coisas que eu não aceito, eu falo sem ficar com pena de ofender, porque eu sou um ser humano protegendo o meu espaço. Não estou fazendo Verdade. nada de errado, Uhum. certo? Mas essa confiança que eu estou te dando aqui agora é uma coisa que demorou muito até para mim. E Uhum. como mulher, agora o que eu estou tentando fazer é juntar as meninas e meio que vamos, vamos todo mundo junto crescer? Tá na hora, né? Vamos lá. Mas eu acho que quando eu chego num lugar, eu já chego rindo. Eu não fazia isso, mas eu faço. Eu chego rindo e eu falo: "E aí, brother, beleza?" Falo com todo mundo, jogo rindo, meto a porrada rindo, toco instrumento rindo. Eu tô ali tão feliz pela capoeira que É, nada me abala muito, então chega uma hora que o pessoal não consegue olhar para mim e não é. rir, mesmo com a minha cara de sério, assim, às vezes. Não é não? Não, é perfeito, porque assim, a capoeira ela levanta uma bandeira de igualdade, liberdade, isso, aquilo, outro, mas os capoeiristas que muitas vezes quebram essa bandeira, jogam ela no chão e pisam, né? Porque com o comportamento, principalmente quando eu tô falando de capoeirista, eu falo os homens, alguns dos mais velhos que fazem isso, Eu né? tenho uma pergunta para ti, eu tenho uma Opa, pergunta para simbora, ti. simbora. Então, tu, no lado do aspecto masculino, tu vê muita pressão de se comportar de certa maneira? Tem muita, muita. Por exemplo, eu sou oriundo da dança, né? Então, eu sempre fui professor de dança, dançarino, dancei em palcos, apresentação e tal. Então, assim, isso aí, dentro da própria capoeira, os caras, da minha própria escola, assim, os caras sabem meu apelido. Eu tenho um apelido na capoeira, mas os caras falam, aí, o dançarino, o dançarino. E aí, dançarino? Tipo assim, como que se me chamar de dançarino, sei lá, ia me colocar menos que ele, menos homem, ou menos capoeirista. Né? Aí eu digo, Gavião, pô, Gavião. Aqui, Gavião, sabe? Porque. Uhum. E é normal, a gente sabe, porque a gente que vem da arte em si, sem ser só da capoeira, a gente anda por todos os meios. Eu sempre me senti à vontade de lutar, de dançar, de jogar capoeira. Que jogar capoeira é dançar e lutar. Né? É os dois ao mesmo tempo. Então, assim, fazer várias coisas, eu me sinto tranquilo. Mas para certas pessoas, elas não conseguem fazer essa transição. Elas não conseguem andar nesses dois campos. Tem pessoas que elas mal conseguiram entrar em um campo, porque, tipo assim, faz salvação. Quando você fala que o jiu-jitsu é mais fácil, eu percebo que o jiu-jitsu é muito fácil e ele absorve mais. Eu costumo dizer, a dificuldade do jiu-jitsu é o kimono, porque para muitas pessoas de baixa A renda é força. caro. Não, eu tô dizendo para entrar, para Ah, começar a é. fazer, para começar a Aham. fazer. E a dificuldade da capoeira é que as pessoas acham que tem que ter muita coordenação, por conta da ginga. Todo mundo pensa isso. Então, assim, mas ambos, assim, tipo, são fáceis, não são difíceis. A capoeira vai exigir mais quando você tá avançando vai exigir mais treinamento, né? E o jiu-jitsu é muito fácil em relação a isso. E qualquer iniciante com 6 meses consegue competir, mas iniciante de capoeira com 6 meses não consegue competir, né? Então, assim, É. tem isso, né? Então, assim, na minha visão, eu vejo isso. Os caras querem sempre se sobressair, tá mais bombado,
tá dando porrada e a posturas lá de robô e tal. E é uma coisa que eu não consigo, pra mim, eu não consigo nem criar. Eu não consigo criar esse arquétipo, esse personagem, que eu não sei se esse personagem eu sou esse aqui. Sorrindo, É, brincando mas e jogando. Se eu levar um desacerto, eu levo, mas também lá na frente eu retomo e treino, penso naquele jogo e tal. Mas assim, não, mas eu acho que é porque tu tá certo, né, tu tá confiante na tua pessoa, e eu acho que é isso que é difícil com o ser humano. A gente nós como seres humanos e até como cultura brasileira, nós passamos por uma certa programação do que deve ser uma mulher, do que deve ser um o homem, homem. das responsabilidades que devem ser de qual. E eu acho que acaba que chega uma hora que a gente não aceita outra coisa, porque a gente não consegue fazer essa realidade acontecer na nossa cabeça. É um programa de computador muito engrenado, tá ali, né. Uma desconstrução, E né? Tem que desconstruir, né? tem, e é difícil, e para sempre tu continua fazendo. Eu tô constantemente, todos os dias, tipo, tirando e tentando poldar as atitudes que eu tenho, que são da pessoa que eu era, que não tem nada a ver, né. Às vezes Uhum. eu faço umas coisas, eu nada a ver, que viagem. Aí eu tento mudar, né, mas até eu chegar aqui e entender que era errado, acordar, né, porque eu acho que a maioria de nós estamos sonambulando por aí, ambulando por aí pela vida fora, repetindo comportamentos, Verdade. repetindo. É um momento muito bizarro. Então, muito massa saber que até você, como homem, passa por isso, porque, eu tenho mas eu tenho um filho de 13 anos, e aí eu tento falar para ele, eu disse: "Cara, você tem que ser você". Não, Uhum. porque fica assim: "Você quer chorar igual uma menininha?" É, Aí você: "Por quê?" Eu não entendi isso. entendi. Como assim? Homem não chora, É. não. Mas e isso até é errado, né, que você fica segurando tanta coisa dentro que É pior. é é pior, é difícil, é difícil, É, é difícil. não pode falar. Não, manda ver, cara, manda ver. Não, é como você está falando, é uma desconstrução e a gente queria. Eu gosto de lembrar muito de um capoeirista lendário, conhecido, falado, que é o Madame Satã, né? Que tem muita coisa sobre ele. Era um cara que era negro, pobre de favela, homossexual, era drag queen naquela época, ele era segurança de bordel, o cara era tem uma história e perigosíssimo, valente, né? Porque as pessoas confundem. O nosso médico costuma dizer uma coisa: coragem, ela tem que ser dosada. Você nem pode ser corajoso demais, nem medroso demais. E você não pode ser corajoso Uhum. de entrar numa jaula com 30 leões. Você vai ser Uhum. devorado. Não tem como. É, É uma falta de noção. E nem pode ser medroso demais de não, sei lá, de não entrar numa roda e jogar capoeira. Entendeu? Não entrar. A coragem ela tem que ser equilibrada. E muitas vezes ela é relativa também. Tem cara que entra num ringue e luta com o cara lá e tal, até o outro ganhar. Mas esse mesmo cara tem medo de, sei lá, de saltar de bang jump, por exemplo. Tá entendendo? Então, meu marido é assim. então, É verdade. coragem é uma coisa que a gente tem que ser dosada, trabalhada. E nem toda hora você precisa tá ali mostrando que é o valentão, né? Na realidade nem precisa, né? E muitas vezes as pessoas vestem uma máscara desnecessária, né? Olha aí, que legal isso que tu falou, mas é isso mesmo, são as máscaras sociais, e eu percebi quando eu comecei nessa trajetória de tentar ser um ser humano melhor, de tentar ver quem sou eu mesmo, qual é o meu propósito nesse mundo, o que que eu quero fazer, o que me faria feliz, além de o que que a sociedade acha que vai me fazer feliz. Quando eu comecei, eu fiquei tipo: "Poxa, eu tenho várias máscaras sociais, eu sou várias pessoas diferentes, dependente de onde eu estou", certo? Hoje em dia não, eu sou essa pessoa que você está vendo aqui, que nós Hum, estamos eu sou essa pessoa com qualquer pessoa. Isso demorou hum, muito tempo. Até com as pessoas que às vezes me dão uma certa, sabe, tem pessoa uhum, que te dá aquele choque, né, é. mas Um vírus dizem que é social. por não, tem isso também, isso daí já é outra parada. É, Eu tento, tipo assim, sou nice com todo mundo, mas tem gente que realmente, suga nossa energia, porque eles não estão na estrada da melhoria, e às vezes a é, gente ajuda e às vezes, infelizmente, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. é verdade, é verdade. Mas
Verdade. A gente foi com um papo aqui altamente holístico e tudo mais, né? Ó, Não, mas é. mas deixa eu te perguntar aqui, para tá dentro aqui ainda do meu roteirinho aqui. Me diz aí tuas referências na capoeira, tuas referências femininas mesmo. E no jiu-jitsu também, né? No jiu-jitsu, na capoeira, até no fitness, né? Que a gente ainda não falou do fitness, mas vamos chegar lá. É, eu, na capoeira, como mulher, eu sou muito fã da Mestra Jo. Eu, na verdade, treinei muito com ela quando eu era jovem, porque ela morava 4 horas daqui, e eu pegava meu carro depois de trabalho, dirigia 4 horas, pegava a aula, pegava a roda, dirigia de novo de volta para poder trabalhar. Mas eu nunca tinha visto uma mulher se impor numa roda do jeito que ela fazia, né? Uhum. Nossa, eu nunca tinha visto, e ela tocava, e ela cantava, e ela jogava bonito, e ela também conseguia jogar, se precisava na troca também, ela fazia tudo. E aquilo para mim foi não só para mim, mas acho que todas as mulheres que viram ela na época, porque eu participei do primeiro evento internacional feminino que ela fez aqui. Aqueles vídeos que rodam aí por aí, o pessoal entrando na porrada, uma daquelas pessoas sou eu. E tipo, vendo ela, o jeito que ela dava aula e só ver uma mulher, tipo assim, no poder, fez uma diferença para mim. Hoje em dia, as mulheres que me impulsam a ser melhor na capoeira, na verdade, é qualquer pessoa que está treinando, ok? Eu vou falar isso plenamente, é qualquer pessoa. Ela pode não ser boa de capoeira, ela pode ser ótima de capoeira, qualquer pessoa, principalmente se ela já é mãe, e se ela está tentando, porque é uma coisa tão difícil. Então, eu treino em grupos femininos pelo Zoom com mães, toda semana já fazem alguns anos, e de ver mulheres que são instrutoras, professoras, contramestras e estão passando por essa dificuldade, estão procurando, às vezes não tem nem tempo, às vezes e o nosso treino é 30 minutos sem parar, mas é só aquilo que elas têm às vezes, e aquilo ali já me impulsa a ser melhor, a fazer melhor, a estar ali, a dar exemplo e também tomar, né, exemplo que eu não estou só. Em termos de homens, tem muito capoeirista bom por aí, sabe. Tem muito capoeirista bom. Eu sou muito, muito fã da capoeira do sapo, muito fã, Bora, Sá! mas eu não consigo pular igual ele. Eu sou muito, muito fã da capoeira do o professor Saracuru, capoeira Grupo Saracuru. Capoeira Brasil. Saracuru é meu brother também, já treinamos juntos muito, mas eu sou muito fã, não dele como inteiro, sabe. A gente não vê muito capoeirista que é completo. Ele toca, mas canta, mas não é, tipo, extremo, é na simplicidade, mas põe um dendê na roda que, tipo, não tem jeito, né. Eh, e a maneira que ele joga, sendo perigoso e calmo, técnico, mas, Tranquilo, ele tranquilo, ele é né? massa. Eu, a, Ele é, a gente se encontrou ele lá é. em Toronto, no evento do Mestre Lua. Saracuru, quero você aqui, cara, fazer um bate-papo com você. O francês aí, radicado nos Estados Unidos, né? Gente boa. Francês é embrasileirado, É né, porque, brasileira. poxa, o português dele, É mas bom, é tem bom. muitas outras, né. Na verdade eu tenho muitas referências, e é legal sempre ver o que eles eram antes e o que eles estão sendo agora. Eu cresci treinando com o mestre Lua, que ele é muito amigo do meu mestre, ele vinha direto, o mestre Curisco. Os meninos do Capoeira Luanda, nós treinamos juntos muito, e eu acabei de ver eles no fim de semana também. Eu tô aqui do lado do mestre Coreba, eu tenho aprendido tanta música com ele, porque toda vez que eu tô nos Estados Unidos eu vou lá treinar. E eu acho que a capoeira é isso, né, a gente vai pegando das pessoas, as pessoas vão meio que te dando aquele gás, aquela energia, aquela troca, aquele aprendizado, que eu me lembro da primeira pessoa que me falou: "Poxa, olha, o seu calcanhar não pode cair no chão na sua negativa, ok? Você tem que ficar com o calcanhar para cima". Umas coisas bobas de iniciante, sabe. Uhum. E aí eu vejo eles hoje em dia sendo mestres e tal, e eu: "Poxa, eu me lembro quando eu fazia negativa errada".
Não foi o meu mestre que eu me lembro exatamente me falando, mas foi aquela pessoa naquele momento, sabe. Acho que a gente tudo faz parte da história um do outro, igual você está sendo parte da minha história agora, né, que eu tô aprendendo um novo visu da capoeira. Valeu, valeu. Deixa eu te falar, e do jiu-jitsu? Tem a rapaziada, as meninas, os professores, o pessoal que tá, assim, que tu tá sempre vendo, dando uma inspirada, que já competiu, que conhece. Ah, Porque cara, a gente, jiu-jitsu tem aham. não, porque a gente, assim, referência, aí as pessoas só pensam em, as pessoas famosas, mas pode ser uma pessoa que só você conhece também, porque eu tenho pessoas que só eu conheço, que pra mim são minhas referências, né? E são pessoas importantes, né, também, né? Eu já tive num meio competitivo, bem sério, já competi com os melhores dos melhores. É difícil psicologicamente, é difícil no emocional. Eu tenho vontade de competir de novo com essa cabeça que eu tenho hoje em dia, mas estar aqui naquele tatame já com gente famosa é difícil, de alto nível. Tem muita gente que me inspira, então é muito difícil, assim, mas uma pessoa que eu vou mencionar aqui, que aí eu mando para ela ver depois, tem a Virgínia Macedo, a Poliana Lago, que estão lá nos Emirados Árabes. A Poliana Lago, particularmente, eu vou falar aqui dela, ela foi minha treinadora quando nós tivemos tatame só feminino, e foi muito difícil para mim, e ela foi minha treinadora, minha coach, assim mesmo, para quando eu estava competindo, e ela passou a gestação inteira dando aula. Então, a gestação inteira eu vi ela lá vindo cedo, treinando no ritmo dela, dando aula até o final. Vendo uma mulher passar por aquele processo no jiu-jitsu foi uma coisa que eu nunca tinha presenciado. Eu presenciei muito na capoeira, mas não no jiu-jitsu, e eu já estava tentando engravidar, então aquilo ali para mim foi muito legal poder ver aquele processo e poder ver ela um ano depois lutar o World Pro, um ano depois, e pegar pódio, com o bebezinho dela bem pequenininho. Tem vários exemplos hoje em dia de mulheres que estão mais fazendo isso, que estão sendo mães e estão correndo atrás de tudo isso. É O muito importante, jiu-jitsu né? É muito importante como, é, como veículo motivador, né? Você vê, ah, pô, dá pra fazer, dá pra fazer, né? Por que não? sim, é importante como veículo motivador, até a Mackenzie Dern agora que está lutando no UFC também, tem uma bebezinha linda ver ela, mas eu acho que também a gente não pode fugir da realidade que tem que falar o quanto que é difícil, ninguém fala disso. Ninguém fala desculpa gente, ser assim super, mas ninguém fala para que a mulher quando sair de ter parto vai estar usando uma fralda por altos dias, ninguém fala isso. É doloroso carregar o bebê, e você se sente como se você tivesse corrido uma maratona, e você fica cansada muito depois do parto, que depois na volta os ligamentos estão frouxos, dói gingar. Muitas mulheres se urinam pós-parto, gingando e não querem treinar por causa disso. São coisas que a gente não está falando da realidade, e a gente deveria de ter mais apoio para a mulher poder ter o tempo para ela, porque para mim, quando eu conseguia sair para treinar, eu estava com a minha cabeça só para mim, aquilo ali era um tempo muito especial. Hã, mas enfim, eu sou pela mulher, mas eu também admiro homens. Um homem que eu admiro muito, tive a oportunidade até de fazer um joguinho com ele, treinar jiu-jitsu, é o Cobrinha, que é mestre de capoeira também, e ah, É, show de bola. sensacional. O Saracuru treina lá também, né, É. o Ralado treina lá, Tem uns Saracuru. amigos que estão lá, quem dá aula lá de capoeira é o gravador, que é da escola da gente, tá? E tem o Dunga lá que treina com ele também. É muito É, legal, né? massa. É, demais. Ele é vibe, e ele usa muito a capoeira, em termos de preparação física para os atletas de jiu-jitsu, porque, como eu disse, eles não têm igual a gente estava falando, a capoeira é muito dinâmica no corpo, e um jiu-jiteiro fazer uma ginga, às vezes, é muito difícil para eles, porque eles não têm aquela conexão muscular que a gente tem, né, Uhum. e ele faz um trabalho muito sensacional. Ah, sua bateria acusou? É. Ele tá assim: "Eu estou preparado para tudo". É, mas tem eh, eu fui para o seminário dele lá em Dubai, quando eu estava nos Emirados Árabes, aí no final eles que o Baraúna estava lá também, o Baraúna também é um lutador sensacional,
de jiu-jitsu, e ele também é capoeirista, e ele, não, o Cobrinha tá aí, é meu amigo, vamos fazer uma roda, e depois eles colocaram uma música lá, e a gente, pá, deu um joguinho, e foi tão gostoso, quando a gente quer jogar capoeira, é tão gostoso, não importa o som, é tão gostoso de ter aquela troca, né? Ah, é bom demais. E ele é muito sensacional. A outra pessoa que me inspira muito é meu marido, porque, poxa, eu me sinto que eu tenho que fazer mais, até porque ele estuda muito jiu-jitsu, ele estuda jiu-jitsu. Então, quando ele virou capoeira, ele começou a estudar muita capoeira. Aí isso em torno fez eu querer estudar mais capoeira. Então, é muito legal, porque ele está sempre tentando desenvolver, tentando aprender. Ele também treina, ele é meu experimento agora de kettlebells para Ah, para atleta de alto condicionamento, porque ele vai lutar o World Pro agora, que está chegando, então a gente anda fazendo um trabalho de condicionamento para isso. Eu também, ele é um bom ser humano, né, porque como eu disse, eu era uma pessoa muito reativa e não me investia muito nas pessoas, ele se investe nas pessoas, tem um amor pelas pessoas, e eu acho que ele ninguém precisa ser assim. Ninguém precisa ser uma pessoa boa, né. hum. Em geral, vamos falar aqui, ninguém precisa, isso acontece. Ninguém precisa. Então, quando uma pessoa te trata bem, com educação, eu acho que isso tem que ser uma coisa valorizada. Eu até porque eu estava no país árabe e não é todo mundo que te trata bem, né. Tem gente que Fala pra gente aí dessa transição, quando você foi a primeira vez, como foi, sair daí dos Estados Unidos, que é a América, que tem essa, esse, essa coisa de muita liberdade, muita isso, muita aquilo, um país totalmente ocidental, com costumes bem diferentes dos árabes e tal. Como foi esse choque cultural, né? Ainda mais você sendo brasileira e tal, como foi? Diz aí pra gente, vamos lá. bicho, essa história é muito louca, cara. Eu meu marido, infelizmente, tinha sido deportado dos Estados Unidos, foi uma pena, e eu tentei morar no Brasil, não deu certo, e nós aplicamos para esse trabalho lá nos Emirados Árabes, que lá nos Emirados Árabes o jiu-jitsu tá em tudo, né, tá na polícia, tá nas escolas, tá no exército, e quando você luta, você tá na TV, até porque lá é o esporte nacional, é jiu-jitsu, que dá uma pena para o brasileiro, né, porque poderia ser, mas aí eu tinha ido lutar um mundial na Califórnia, e eu tinha acabado de fazer um acampamento pela Arizona, até passei lá e sempre que eu vou lá, fazer acampamento de jiu-jitsu, eu ia ver o pessoal do Capoeira Brasil que estava lá do Mestre Caxias, pá. Fiz minha trajetória lá para o mundial pra Califórnia, cheguei lá desculpa, cheguei lá e desculpa, é uma realidade feminina, peguei o meu ciclo menstrual, pesei 0,2 libras acima do peso, não pude lutar, estava daquele jeito. Aí, de repente, saiu o e-mail. Meu marido me liga e pega o e-mail que a gente vai para os Emirados Árabes, deu certo, vai ter uma entrevista pelo Zoom e eu acho que foi para lixeira. Olha lá. Aí, quando eu olhei lá, estava chorando horrores, claro, porque perdi minha oportunidade de lutar. Aí eu vi lá a mensagem. Daquele dia, dentro de 2 semanas, eu já me mudei. Já fui. Eu fui daqui, fiz a entrevista, passei na entrevista e saí daqui dos Estados Unidos com o nosso filho e o meu marido saiu do Brasil sozinho. Aí fui tentando ler um pouco sobre a cultura, mas a internet é bem fechada lá, não dava para mim saber sobre muita coisa. Quando eu cheguei no aeroporto, eu já dei uma levantada assim na calça, sabe, que estava calor pra caramba, eu levantei assim a calça, eu estava com moletom, aí quando eu levantei a calça eu comecei a andar e eu vi um cara andando atrás de mim, olhando muito pra minha perna, cara, e eu: "O que que eu tô fazendo de errado?". Aí quando eu fui ver, o cara estava olhando a batata da minha perna que estava exposta e eu: "Ok, é nesse nível". Muito quente, tipo 50 graus, muito quente. Seco, muito Deu com seco, sem umidade. sem umidade nenhuma, muito seco. Seco, assim, da pele, tipo, fica parece couro de cobra. Aí nós entramos num carro lá com o pessoal que não falava inglês.
eu e meu filho e mais outros 2 estrangeiros que chegaram com a companhia da Finlândia, e daí nós entramos nesse carro com esses homens que não falavam inglês, e fomos dirigindo 2 horas para chegar na cidade de Alain, que era onde nós íamos morar. Essa cidade só tinha camelo, só tinha camelo, areia, árvore de tâmara, e era muito bizarro. Como brasileira, meu cabelo solto não era bem visto, demorou um tempo para me saber que cabelo solto é tipo o equivalente ao fio dental. Então, Caraca. e eles colocaram a gen é, bizarro. Aí eles pegaram, assim, e deixaram a gente num um prédio que tinha acabado de ser montado, eu e o meu filho, falaram assim: "Tá aqui a chave do seu apartamento", e ali a gente ficou, só que estava imundo, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, e depois nós fomos no shopping, pá, só que meu marido só chegou, tipo 2 horas da manhã no outro dia, ele e a outra leva do pessoal, e nós todos fomos colocados nesse mesmos 2 edifícios juntos, assim, sabe. Um monte de jiu-jiteiro de tudo quanto é lugar do Brasil. E nós viramos família, né, porque você não fala a língua, você não sabe nem onde ir para pegar comida, que você não fala árabe, tá tudo escrito em árabe. Não pode tomar água da torneira, tem que ir comprar água. Onde que você vai comprar água? Caraca. Aí, tipo, a gente se ajudava: "Olha, tá indo", pelo WhatsApp, "tá indo alguém no mercado, alguém precisa de alguma coisa?" Ia uma pessoa, a gente dava grana, comprava para todo mundo. Ficamos sem carro muito tempo. E quando eles me deixaram no meu trabalho, eles não sabiam aonde eu ia trabalhar, eles não sabiam o que era jiu-jitsu e o que eu estava fazendo lá. Isso é uma realidade que as pessoas não falam para os outros. Infelizmente, a companhia é maravilhosa, mas ela tem uma certa desorganização. Uhum. Você fica ali e se eles trocarem de ideia que amanhã você vai para outro lugar, amanhã você vai para outro lugar. Hã, foi difícil, porque eu de calça, as meninas não entendiam por que que eu estava de calça e elas ficavam falando a palavra haram, que significa pecado. Pecado, haram, haramis, pecado. E eu sou do norte do Brasil e eu tenho cara de indígena, eu sou indígena, eu sou É. paraense e lá eu pareço filipina, e as filipinas normalmente são as empregadas, então a segunda palavra que eu aprendi foi empregada, a dama. É, e tipo é aquele negócio, né, tem que aprender a usar roupa solta, eu não posso ficar, tipo, até o braço, assim, de fora é meio estranho, ombro definitivamente não, clavícula, perna não pode ficar mostrando, eles podem te expulsar do shopping se você estiver incomodando alguém com a maneira que você está vestido. Também tem o senso que, tipo, é muito diferente eu como mulher não poder resolver alguma coisa, eu chegava nos lugares e eles me perguntavam: "Onde que está seu marido?" Aí eu: "Ah, tô eu aqui, né, meu marido não tá", "Mas seu marido tem que vir, cadê ele?" "Mas meu marido não tá aqui, eu que tô aqui para resolver", e, era muito estranho eu como mulher, não eu nunca precisei de um homem para fazer as coisas para mim, como pessoa falar assim: "Eu preciso de um homem", isso era uma realidade lá muito bizarra para mim. Hã, eu achei estranho e no começo eu me senti quase como se a minha liberdade tivesse meio que sido roubada, né, mas era o único lugar que eu podia estar com o meu marido, estar com a minha família, era safe, não tinha tanto perigo igual no Brasil. O Brasil, tem muito crime, lá no Nordeste estava punk. Eu tentei me aclimar, eu não consegui. Lá nos Emirados não tem crime. É meio bizarro até para nossa cultura, assim, né, eles são diferentes e, eu particularmente já sabia que eu não queria ficar lá, porque eu não queria criar meus filhos lá pela homem e mulher separado em tudo, né. A Cultura, gente vai né? para o hospital a gente vai para o hospital, se eu estiver passando mal, ele tem que sentar no lado masculino e eu no feminino, sabe. Então, foi diferente, mas ao mesmo tempo é uma cultura que quando eles te amam de verdade. Eh, eles são pessoas como índios, então, tipo, cozinham embaixo da terra, umas coisas bem diferentes de tribo. Uhum. Eles respeitam os seus mais velhos de uma maneira que todos nós deveríamos fazer.
Eles vamos falar que na escola as meninas estavam fazendo porcaria, estavam matando aula, fazendo loucura, aí o próximo dia de manhã eles chamavam a anciã da cidade para falar com as meninas, e as meninas ficavam como que aquilo tinha sido a pior coisa possível, sabe. Lembra quando a gente respeitava os mais velhos desse jeito? Leva um esporro, Tipo, fica assim, quietinho, né? poxa, Interessante exato, mas é interessante essa sua visão assim, dessa chegada num país diferente, que é meio que o brasileiro também quando chega na América do Norte, assim, Estados Unidos, Canadá, né? E assim, eu acho que tem muito da pessoa. Eu conheço pessoas que estão lá, né, nos Emirados, que se adaptaram muito rápido, homens, né? Conheço homens, né? E colegas aqui de uma pessoa que foram com a esposa e tal. E assim, eu nunca ouvi a fala da esposa, né? Eu ouvi a fala deles e eles falam que se adaptaram muito bem e ficaram lá. Mas, de contrapartida, eu vejo também que é como a gente chega aí, sei lá, no Canadá, por exemplo, quando eu cheguei, e é realmente essa pegada aí, tipo, o meu inglês era muito mais, muito menor do que o da minha esposa, mas eu saía mais para fazer as coisas e tal, e pá, ela estava estudando e eu desenrolando as coisas. Então, assim, mas eu senti essa dificuldade. Você fica meio que tipo assim, você parece uma criança que tá querendo começar a falar, né? E tipo assim, às vezes você precisa de uma pessoa que tá lá para te apoiar. E nesse caso a comunidade faz toda a diferença, né? Que você falou aí que tinha um grupo de WhatsApp, o pessoal se ajudava, né? não, a gente vira família, né, quando a gente mora fora, a gente escolhe família diferente, passam pelas nossas dores, entendem como a gente é. Nos Emirados Árabes, é igual você falou, vai da realidade, né, então eu como mulher, eu tô te falando a realidade de mulher. Ah, para o homem, a adaptação ou o que o homem quer normalmente no relacionamento vem de segurança, segurança financeira é segurança normalmente que o homem procura, essa é a maneira normalmente que a gente pensa prioridades, né, em termos eu sendo mulher e igual você falou, eu sou americana brasileira no caso, né, e eu vim dessa realidade aqui, onde eu sempre tive muita liberdade, pude resolver minhas coisas, sempre trabalhei, sempre corri atrás. E eles já tinham me falado que americanos não duravam muito lá, né. Mas olha, se fosse eu, alguém que estava morando no Brasil, numa situação financeira precária, num lugar onde as minhas crianças não têm segurança, onde eu não tenho segurança, com certeza eu iria olhar essa realidade completamente diferente. Mas em termos de mulher e ser difícil, assim, é punk. É punk, porque é uma realidade que só quem é mulher vê, né, tipo, você vai na academia, no parque ou na praia, e os caras estão lá te seguindo, tirando foto, é uma coisa meio bizarra da cultura, mas é um lugar bom, é um lugar seguro, é um lugar organizado. Em termos de, tipo, tudo é muito limpo, tudo corre bem, até a maneira que eles estão lidando com a pandemia é completamente diferente do resto do mundo, e eles se amam como seres humanos, né, eles se Uhum. defendem, se amam, são unidos. O Sheik para eles parece o super-homem, sabe, eles são bem É, devotos. É, cara, parece você tá zoando. um papa, né? Um papa, mais ou menos um papa para ele, né? Ah, não, não, eles amam ele e ele ama eles, né, na Uhum. verdade, porque ele cuida muito bem do povo dele. Então, foi uma experiência que eu não trocaria por nada, não Aí, trocaria porque aí hoje pode você, mandar ver. aí hoje você tá no tipo uma ponte aérea, tá sempre indo para lá e voltando. Então, eu estava esperando meu marido pegar o papel dele, que aconteceu essa semana passada. Ah, que bom. Eu ando brigando obrigada, desde 2013 que a gente está brigando com a imigração e deu certo, então eu vim para cá grávida, sozinha, fui mandada pela imigração dos Estados Unidos para me mudar para cá, para poder terminar o processo de legalização dele e da minha mãe, e, eh, nós estávamos tentando engravidar faz tempo, eu engravidei, eu tive que vir para cá. Aí então foi tipo uma prova de fogo, né, prova de fogo. Pô, mesmo. É, não, mas ele é super parceiro, nossas crianças estão super bem, aí agora
ele tá vindo e eu não vou ter mais que ir para lá, mas dentro desses já fazem 3 anos, eu estava indo e voltando e 4 anos antes disso eu estava morando lá direto. Então, E, du- sempre que eu vou e que eu volto, eu vejo diferente aqui. e durante esse tempo lá, você chegou a participar de alguma coisa da capoeira ou não? Ficou só focada lá no jiu-jitsu? Não, eu comecei um trabalho de capoeira, porque eu não consegui ficar sem treinar capoeira. Eu não consegui ficar sem treinar. Eu fui no Brasil em 2016 no evento no mundial do meu grupo, né, do Ficage, aí chegando lá, tipo, você leva aquela injeção de capoeira quando tu vai no Brasil, não tem Uhum. condições. Ai, injeção de capoeira e mestre museu moreno, tem que começar a dar aula. E o meu medo de dar aula era ter feito com os alunos o que o meu próprio mestre, primeiro mestre fez comigo, que era deixar na mão, né. Eu É. sabia que eu não ia ficar lá. Eu tô assim: "Poxa, eu vou começar um trabalho para dar amor para essas pessoas e depois", mas chegou uma hora que eu não aguentei mais, que só jiu-jitsu, só jiu-jitsu, só jiu-jitsu pra quem é capoeirista não dá, não dá. Tipo, simplesmente não dá. Aí eu preciso de uma capoeira. Aí eu comecei a me juntar com o pessoal da área, mestre Caxias, que estava a 1 hora e meia de mim, e eu conheço o mestre Caxias desde os meus 14 anos de idade, porque ele também estava aqui em Nova York. Aí quando eu vi ele lá, eu disse: "Uau, que bom". Foi um tremendo de aju me ajudou, eu estabeleci meu trabalho lá na cidade de Alaim, foi o primeiro trabalho de capoeira estabelecido por uma mulher, que foi muito bizarro para todo mundo, mas tipo assim, né, umas certas coisas que você tem que se acostumar, tipo usar calça embaixo da abadá, né, Ah, e umas coisinhas assim, mas eu achei um centro multicultural e eu estabeleci um trabalho e até hoje está lá, porque o o meu amigão, o mestre Chacal, aluno do mestre Nestor, está lá e tomou conta do trabalho, então, toda vez que eu vou visitar, eu vou lá treinar com o pessoal, que o meu marido também está treinando lá, é muito bacana ver que não morreu, sabe, que uhum. a semente não só e eu ia no Mestre Caxias sempre, fazer algumas apresentações, tentei me conectar com uma galera enquanto eu estava lá. Eu nunca fiquei sem treinar capoeira, porque eu acho que, às vezes, eu estava, assim, fazendo nada na cozinha, ou começava a fazer uma mobilidade de corpo e quando eu vi eu já estava gingando, eu já estava no chão floreando, eu já estava capoeirando e não tinha jeito, né, não tinha Não condições. tem condições, não tem como ficar sem capoeira. Não. Ô, Morena, vamos lá. Rodas que marcaram você, rodas inesquecíveis que tanto aí nos Estados Unidos, pode ser claro, que a roda virou um patrimônio imaterial da humanidade declarado pela Unesco, né? E eu gosto sempre de perguntar isso Hum. aos capoeiristas. Foi em 2014 isso, e eu gosto de perguntar isso aos capoeiristas, tal, da sua cidade, tal, rodas tradicionais que porque assim, aqui eu moro em João Pessoa, né? A cidade que eu me criei, João Pessoa aqui na Paraíba, bem pertinho de Natal. E teve várias rodas tradicionais e hoje ainda tem rodas, né? Rodas que lotavam de gente já para assistir e tal. E sempre tem aquelas rodas marcantes, tradicionais, né? Como na Bahia, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, tem a roda da Praça da República e tal. Então, assim, quais são as rodas, assim, que você tem como referência, tanto daí dos Estados Unidos como a do Brasil, que você tem a oportunidade de participar, ou que gostaria de participar? Ok, eu tenho vontade de participar da roda de São Paulo, é claro, da praça. Tenho muita vontade, isso vai acontecer ainda. Ah, aqui nos Estados Unidos, a roda marcante, quem é capoeirista das épocas vai saber dos Estados Unidos essa área, era a roda do centro de Nova York, A do Central Park, todos é? os dias. Todos os dias às 6 horas, todos os dias. Falar dessa E roda, hein? aquela roda pegava fogo, viu? Pegava fogo. Não tinha uniforme, não tinha nem blusa de grupo, era Essa é boa, roupa essa é de que é boa. rua, e Essa é que é aí se ia e foi era na época que eu já estava aqui, né, então eu tinha prazer de ir lá também apanhar de todo mundo, mas também de ver a Jo quebrando todo mundo na roda. Hã, mas no Brasil, para mim, a minha graduação em 2016, que eu fui para o mundial do FICAS, tinham 40 mestres
40 mestres. E Tem muito mestre. aí você senta ali, você só é porque quando você mora fora do país, você tem uma certa apreciação por ver uma bateria de muita gente antiga, uma bateria de muita gente afiada no instrumento, gente que sabe levar energia. É quase é mágico, né, é É verdade. mágico. Então, para mim foi o evento que marcou, que eu fui no Brasil. Fui no Brasil mais para treinar, não fui muito por eventos, sabe, mas eu tenho vontade. Só que aqui nos Estados Unidos era isso, era Nova York direto, hã, era na Califórnia também tem o Capoeira Exchange, que tá ao redor do mundo, tem alguns outros lugares também, mas o Capoeira Exchange da Califórnia É bom. é muito bom, é magia, é sensacional, é muita vibe e é uma roda que eu ainda quero visitar de novo. Mas no momento, igual eu tô dizendo, acabei de sair do fim de semana do evento do mestre Coreba, né, e estava, o mestre Coreba, mestre Mão Branca, mestre Deraldo, mestre Arirânia, ok, e meu mestre Zé com Fome lá no instrumento, e aquela bateria estava, Show de meu bola. Deus do céu. É, chega, eu tô pensando o que que eu vou treinar próximo, porque eu aprendi muita capoeira no fim de semana, estou É bom, né? recarregada. Você volta imerso, você volta com a cabeça a mil, Uhum, você volta uhum. pensando tudo nas músicas, no movimento, nos jogos, em tudo, né? Curso. É demais, Eu gosto demais. demais dessa energia. Eu costumo dizer que, estava falando com um colega, que, assim, uma diferença em relação ao exterior e aqui, assim, claro que eu vejo que está mudando muito, até porque muitos capoeiristas bons estão morando fora, muitos Uhum, mestres estão aí. Então, assim, isso melhora muito, e dependendo do lugar, principalmente, porque os Estados Unidos tem mais, essa região aí que você mora, Boston, Nova York, tem uma galera show de bola. Então, assim, forma uma comunidade da capoeira muito forte. Mas ainda os alunos, né, os estudantes aí, tem a diferença de que, tipo, eu me lembro quando no meu tempo de moleque aqui, de capoeira, e, tipo assim, eu treinava na segunda-feira de noite, meu treino era na segunda, quarta e sexta. Só que, tipo assim, era o meu treino do meu professor. Mas aí o professor do outro grupo, o instrutor do outro grupo, tinha um treino na segunda de manhã. Eu ia pro treino do cara na segunda de manhã. Aí de tarde eu tava com os amigos para treinar salto, né? hum. Aí no outro dia, a mesma coisa, eu ia para uma roda do grupo tal. E assim, e minha semana era toda completa por capoeira. Claro, molecão, não tinha muito o que fazer, faltava até aula para ir para capoeira, né? Então, assim, Aham. é, quando a gente vai mensurar isso em horas, e você já fez vários cursos, os cursos que a gente faz é em horas, né? Tipo, você tem tantas horas de kettlebell training, né? Então, assim, você, em horas de capoeira, aqui no Brasil, a gente consegue fazer muito mais isso. Ou conseguia, né? Porque hoje em dia, essa questão também de grupos fechou muito. Mas roda, tem roda na sexta, tem roda no sábado, tem roda no domingo. Aí tem grupo que faz roda na quarta, na sua academia. E a gente tem para essas rodas tudinho assim, tudo numa semana só. Tudo numa semana só. Então você É, dá uma bagagem de capoeira enorme, né? Aí, é. geralmente, eu via muito colegas meus reclamando, porque meus alunos, cara, só querem ir pros treinos e olha lá pro evento, não sei o que, aí, né, aí fora. E eu dizia, cara, mas é uma realidade daqui. Você tem que ver que aos poucos é que vai mudar isso aí, né? É, mas, tipo assim, eu acho que também vai que a pessoa às vezes é pai, é mãe, tem Sim, responsabilidades e é mais um hobby. Mas eu crescendo, a capoeira que eu cresci aqui, eu peguei um tempo muito bom de capoeira aqui. Eu peguei um tempo onde tinha evento todo fim de semana, e eu também não tinha nada para fazer, então eu ia para todos os eventos. beleza. Então a gente ia se carregando, tipo, começava aqui, daqui a pouco a gente estava lá para Boston, daqui a pouco tinha Nova York, aí tem Connecticut ali do lado, aí tem Nova York, New Jersey, Filadélfia, Washington DC, aí daqui a pouco ia lá para outro lado do mapa, Texas, então, tipo, tinha época que passava meses que eu não tinha um fim de semana que não tinha um evento, Tinha e evento, né? eu tentava ir para todos, porque era muita coisa igual aquele auge, né, você: "Não, eu tenho que aprender a florear, eu tenho que aprender a tocar, eu tenho que aprender a jogar".
fulano vai estar lá naquele evento semana que vem, semana passada ele me deu um sacode no jogo, eu tive que ir E atrás. cada evento é uma oportunidade para você mostrar seu jogo, mostrar, né, O esse desenvolvimento. desenvolvimento, né, pouco a pouco, né. Deixa eu te falar, Sim. vamos lá. Oh, espera aí, deixa eu te pedir um break aqui rapidinho, Pode ser, só tranquilo, pra mim ir no tranquilo. banheiro. Tranquilo, vai Espera lá, aí, vai lá, vai lá, vai. deixa eu fui Simbora! checar ali a bebê. Show de bola, show de bola. Então, é, além da capoeira, além de jiu-jitsu, além de ser mãe, né, e esposa, você também ainda tem tempo para atuar no fitness, né? Como é que você tem, fez uma certificação? Como que é que funciona aí? Explica aí. Então, na verdade, eu sou o que se chama de uma physio trainer, certo? Sim, é uma certificação, não só essa, eu fiz várias outras, mas o que eu trabalho mesmo é em proteção de lesões, então o kettlebells e o steel mace são tudo complementos. Eu comecei a minha trajetória de estudos quando eu vim para cá grávida, que eu tô assim: "Não, se eu ficar aqui sem fazer nada, minha cabeça vai ficar doida". E eu já queria me aprimorar e eu nunca quis só viver da capoeira, só viver do jiu-jitsu, e eu sempre gostei de estudar muito. Então, eu tomei o curso de physio training, né, porque na verdade é até o curso que a minha própria amiga que eu conheci nos Emirados Árabes desenvolveu, e é um curso que ele meio que junta a fisioterapia junto com treinamento, desde de pós-lesão até atleta de alto nível de MMA. Ah, e fui estudando e fui desenvolvendo, mas muito do meu trabalho é ao redor da respiração e de movimentar o corpo da maneira que ele tinha que ser movimentado, né, porque eu não sabia como que eu ia voltar em forma pós-parto, porque eu estava com as crianças 24 horas do meu dia. Eu não tinha ajuda, e eu sou acostumada já era acostumada a ser atleta de alto nível, e o pós-parto eu tô assim: "Como é que eu vou fazer isso, né, não sei como é que eu vou fazer". E é difícil, é delicado, então eu comecei a aplicar os princípios de physio training durante o meu dia, por isso que eu te disse sobre consciência corporal. Eu uso o meu corpo de uma certa maneira durante o meu dia. Então mesmo se eu não estou treinando, o meu corpo está entendendo a maneira que ele tem que se movimentar durante o meu dia. Até porque muitos de nós no esporte, depois de um certo tempo, a gente fica cheio de lesão e eu não queria isso para mim. A minha meta como atleta é 80 anos de idade. Eu quero chegar aos 80 anos e eu quero poder parece não ser nada, né, mas eu quero poder sentar só, levantar só, subir, descer escada e poder usar o banheiro sem ajuda. E isso é uma meta muito grande para mim, porque eu vejo a minha avó, que já está nos 83 e ela tem muita dificuldade com essas coisas, que são coisas do dia a dia, certo? Então eu comecei a estudar mais, me aprimorar mais sobre a respiração, sobre as movimentações originais, a maneira que o corpo tem que se movimentar, e eu comecei a voltar para academia para levantar peso, sempre levantei peso, e a pandemia chegou, bum, e eu: "Meu Deus do céu, não posso mais ir para academia, como é que eu vou fazer?". E eu gosto de levantar peso, eu gosto de fazer aquela força, assim, para sentir que eu tô porque a gente precisa de força no jiu-jitsu, não adianta falar que Hum. não, isso é Uhum, mentira. uhum. Você tem que ter força. Isso é mentira, você tem que ter só força. Tem um meme muito engraçado que é André Galvão e o Gordon Ryan, né? Tipo assim, os caras monstro, né? Os caras vai. Jiu-jitsu não é força, é só jeito. Aí tem os caras gigantes aí. Ah, você pode até ter é jeito, mas tá certo bicho, é Tem, realidade, você tem que ter. tem que ter Até o força. cara pequenininho que parece que não tem força pra caramba, todo mundo tem É verdade. é, tem Eu, força. Aí, tipo, ali no basement, aqui em casa, eu tinha um kettlebell, sabe, um kettlebell, assim, não muito bom, daqueles bem tipo de academia, assim, grossão, assim, sabe, o igual que eu tenho aqui também. negócio pô, bem monstro. Aí eu disse assim, quando virou o ano, eu falei assim para minha amiga: "Amiga, minha meta esse ano é aprender kettlebells". Ela: "Sério, amiga?" Eu: "Sério, é a minha meta". Eu: "Tá bom".
Aí eu comecei a aprender mais porque eu queria uma coisa que fosse fácil, mas depois eu comecei a entender as ciências atrás, depois eu comecei a entender que eu conseguiria fazer o músculo que eu quisesse fazer e um corpo muito mais funcional para capoeira e para o jiu-jitsu, Uhum. com menos tempo, pelo amor de Deus, quem não quer, né? É verdade. E mas aí quando eu comecei a treinar e querendo ou não, é igual a gente tinha falado como capoeirista, a gente tem uma consciência corporal punk. E eu sentia que eu não conseguia fazer certo, que estava faltando alguma coisa. E eu não estava entendendo, a relacionar essa informação, então tô assim: "Ah, eu já estou estudando fisioterapia, eu vivo estudando os músculos, porque eu também faço, liberação miofascial, parte do meu trabalho, e respiração, amo estudar". E depois eu comecei: "Tá, assim, vou estudar kettlebells então, vou aprender isso". Comecei a aprender kettlebells e depois eu vi que eu não precisava de ir para academia e ficar carregando peso da maneira tradicional mais. E depois eu percebi que a minha eficiência de explosão para golpes estava mais alta, a minha eficiência de manter meu corpo apertado durante um rola de jiu-jitsu, na passagem de guarda, manobrar, até o soco para fazer passagem, pressão, base, foi melhorando e depois eu percebi que ainda não estava bem lá, aí eu comecei a estudar os pés, que era o que a gente tinha voltado. Eu comecei a fazer um estudo específico sobre os pés. Eu faço trabalho nos meus próprios pés há mais de um ano, porque eu tenho Joanete e eu tenho pé chato. É os 2, não veio só um, veio os 2. Hã, mas aí, com esse trabalho de pé, eu consegui fazer um arco e eu consegui ter mais eficiência no meu treino. E a minha capoeira mudou muito de entender meus pés, né. Aí agora eu estou fazendo o steel mace, que é o ferro com a bola na ponta, que é outra Hum. maneira Na realidade é é, um kettlebell indiano, né? Que vem tipo de treinamento vem da Índia, né? Eles faziam com umas toras assim bem grandes. E é bem Na realidade tem muita coisa que bem das antiguidades, né? então, mas isso que você está falando é certo. Ó, os kettlebells são 750 anos, Uhum, o treino, primeiro que o steel mace, que na verdade ele vem atrás da ele é aprimorado pela Gada, é isso que chama aquele pauzão, sabe, da uhum, Índia, que eles uhum, fazem de cimento, que uhum. eu vou fazer um semana que vem. Aí eu vou, tô falando sério. É, Aí o Gada, né, mas todas essas movimentações antigas, os steel mace são mais de 2000 anos, o isso. treino é mais de 2000 anos de antiguidade. Mas são treinos que são feitos para respirar adequadamente, para usar o corpo adequadamente, para alongar a espinha na velhice, que a gente vai ficando Uhum, corcundo, prende o diafragma, não consegue abrir o peito, não consegue se alinhar. uhum, E daí eu percebi que, poxa, mas eu posso fazer esse treino pelo resto da vida, igual uhum. capoeira, igual jiu-jitsu. Então agora eu só faço, treino com força funcional. E tem sido, poxa, Bom tem sido demais, né? demais. Eu, 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 Uhum, eu fiz como você, você fez sua esposa de cobaia na capoeira, eu fiz minha esposa de cobaia no kettlebell, né? Quando eu terminei a graduação, aí eu fiz o curso, né, da Flow, uma certificação que tem aqui, e assim, uhum. foi muito legal, eu fiz uma imersão mesmo, assim, comprei os kettlebell aqui, só que aqui, para comprar desse que você tem aí, é muito mais caro, aí eu tive que comprar o que tinha no mercado mesmo e vamos embora. Foi engraçado que ela gosta mais de treinar do que eu com o kettlebell, né? Ela treina direto com kettlebell. Às vezes eu fico oscilando, musculação e kettlebell, né? Ela assimilou porque ela detesta ir pra academia, detesta a musculação. Aí ela gostou pra caramba. Eu gosto de intercalar. Porque assim, aqui eu não sei, eu não sei como que funciona aí,
Mas aqui a gente entende por treino de cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta. Quando a gente fala o cadeia cinética fechada, que é o mais a base do kettlebell, a gente tem um agrupamento muscular maior, mais articulações envolvidas e, como você falou, o treino é mais completo, ele é mais funcional, né? Mas muitas vezes eu percebo que a gente precisa, sei lá, trabalhar um deltoide ali isolado, tá entendendo? Porque o snatch em si, quando você começa a fazer muito snatch, caramba, muito snatch, caramba, chega uma hora também que passa de uma linha de manutenção, né? Aí você tem que fazer os acessórios ali. E eu vejo que dentro da musculação tem uma segurança também, tem mais uma segurança, principalmente quando você vai fazer o exercício isolado. Eu gosto de balancear. Eu gosto de balancear. Agora que o kettlebell é super desafiador e super motivante, para mim, sem dúvida, né? Não sei se você percebe assim. Não, não, você está certíssimo, mas eu acho que vai da maneira que você usa o kettlebells, entendeu? O meu trabalho de que eu como eu disse, eu sou uma physio trainer, então eu levo o corpo conforme o corpo tem que ser levado, né. Então tem dias que o meu treino é bem pesado, que eu carrego a minha meta hoje são 40 quilos, eu vou fazer 2 de 20, certo? Mas aí eu só posso fazer esse treino desse jeito essa semana inteira, entendeu? Uhum, uhum, Esse é o meu treino bem pesado. Eh, Aí tem outros dias que eu faço mais flow e eu faço muita movimentação corporal, porque eu me preocupo de ter a mobilidade da escápula correta para me usar a força antes, então acho que meu pré e pós-treino é o que é mais importante do que só o treino. Igual e kettlebells tem vezes que eu faço, vamos falar, hoje talvez eu não quero ficar fazendo toda a movimentação, mas uhum, vamos falar que eu pego e coloco as costas na bola e só trabalho no peito, mas eu gosto de trabalhar unilateral, porque o uhum. trabalho unilateral ele está sempre trabalhando no abdômen e é uma coisa que muita gente não tem hoje em dia, é o abdômen funcional. Capoeirista normalmente tem, Tem, porque é impossível, é verdade. impossível. Me diga uma coisa que eu comecei a estudar, até depois que eu fui pesquisando mais. Incrível que eu vejo muito colega aqui profissional, e eu acho que isso é a diferença que tem aí, assim, da América do Norte para cá, em relação à atividade física, o fitness e a educação física, né? E como você fez, você faz uma certificação aí de kettlebell, você estuda somente aquilo, e tudo que envolve esse treinamento, a parte fisiológica, a parte de biomecânica, né, do treinamento e tal. E aqui tipo, a gente passa 4 anos na faculdade, mas sei lá, pronto, eu paguei cadeira de vôlei, que eu nem gosto de vôlei, eu nem gosto de futebol, né? Tipo assim, eu podia estar pagando essas mesmas cadeiras, mesmo tempo estudando o que eu quero, treinamento físico, né? Treinamento para atleta e tal. E são cadeiras obrigatórias, são cadeiras eletivas, né? A gente chama cadeiras, matéria, né? E aí não, aí você, eu percebo que o pessoal que são trainers aí, que são certificados, têm um bom conhecimento mesmo, porque são bem preparados Sim, em relação à fisiologia, ao treinamento, à biomecânica, né? Como você falou aí, a periodização, né? Esses periodistas, esse tempo, essa semana eu vou fazer mais força e tal, e pá. E falei demais e esqueci. Ah, lembrei. Lembrei. Aí. E tipo assim, tem um tipo de treinamento que eu vi crescer muito, que é o WGS, que eu só chamo WGS, mas eu sei o significado da sigla, só que é ruim pra eu falar em inglês, que é é o quê? World Greatest Stretch. É o World Greatest Stretch. Não sei. Você sabe, não? Não World sabe, né? Great Strength, É, W quê? stretch, alongar, stretch. Stretch Strength. Stretching. Meu inglês é. Meu inglês Não, não é tem corda problema não, isso crua. Meu daí é inglês ruim é inglês é faixa branca. não, nada a ver. É, É metendo na cara que a gente aprende. é, É, é. ok. Não, não ouvi falar, é o quê? Aí colegas, a gente chama aqui WGS, que é esse trem de mobilidade. Né? O trem de Ah, mobilidade. sim, Entendeu? Aí quando eu comecei a eu pesquisar, treino. quando eu comecei a pesquisar mais, aí eu peguei essa manha de pesquisar em inglês e tal, e vendo que tem muita coisa, e, caraca, tem muita coisa. E muitas vezes os colegas fazendo assim, porque aqui no Brasil tem muito a modinha, os caras começam a fazer porque outros fizeram, muitas vezes não sabem a origem de onde fizeram, né? E aí não, eu Eu percebo que sei. a galera vai a fundo mesmo, faz tal.
pesquisa, faz trabalho, faz certificações e tal. E é bem isso, né? Então, no Brasil, é porque quando vocês fazem o curso de educação física, ele é pela universidade, e a universidade tem eletivos, que são as aulas, né? Aqui Hum, também é assim. Mas em termos do fitness, tem muita informação boa e ruim, mas tem muita informação boa, muitos cursos bons. Realmente, eu tenho tomado vários cursos diferentes, procurando ao redor do que eu trabalho, né? Que é isso. Em termos da movimentação funcional, mobility, eu trabalho muito com mobility. Eu trabalho porque o corpo ele tem que ser movimentado, é igual um carro, ele tem que ser sempre lubrificado, movimentado. Nós temos várias juntas, até como capoeiristas, que seja jiu-jiteiro, várias juntas que elas não estão mais acostumadas a se movimentar da maneira completa que elas são para se movimentar. Vamos falar de um ombro, um quadril, certo? Um ombro e o quadril, ele tem um range of motion, uma movimentação muito grande. Aí, às vezes, a gente consegue ser capoeirista e usar só essa parte da movimentação e uhum, não usar o círculo inteiro. Você já viu, né? Tem hum, queixadas e queixadas, tipo, hum, é igual você vê, tipo, martelos e martelos. Tem uma ativação inteira da musculatura. uhum, E o ruim é que, hoje em dia, o que acontece? Como a gente senta muito, nós estamos para ficar em pé, nós estamos para ser caçadores, dias de alto rendimento físico, a gente é para conseguir ficar dias caçando, é o que o nosso corpo foi feito para fazer, uhum. mas em vez disso a gente senta, aí a gente encurta o ligamento do quadril, aí a gente desliga o músculo da bunda, que é um músculo super necessário, que a gente nem usa direito mais, tá Uhum. literalmente todo mundo de bunda mole, todo mundo. Falando, vou até me Aí, sentar melhor aqui. Pô. tá vendo, né? Mas por isso que eu tô sentada no chão agora, porque a cadeira, ela me inibe muito, então eu tento ser dinâmica com a maneira que eu me sento ao redor do meu dia para ter certeza que o meu corpo tá pegando o estímulo que ele precisa. Porque quando eu for para capoeira e eu falar: "Corpo, faz aquela parada", ele vai se entender, Ela encurta né? muito a cadeia posterior, né? A cadeia. Exato, a cadeia posterior não consegue mais ativar direito. Aí as mobilidades, elas são feitas para a gente meio que ficar no lugar onde a gente tem que ficar. Tipo, outra parada que todo mundo tem de errado é a escápula do ombro é para frente de muita gente, assim. Jiu-jiteiro jiu-jiteiro quase tudo aqui, né, que a É, gente faz. é muito. É. Quando eu vou no jiu-jitsu, eu tenho que treinar capoeira o próximo dia, eu tenho que fazer muita liberação no peito, porque eu fico corcundinha de fazer guarda aqui sentada assim, né, Uhum. mas então, tipo, a mobilidade ela é muito massa, porque você prepara o corpo. Às vezes você não precisa nem de fazer um exercício inteiro, você subestima o poder de sentar, fazer um alongamento e movimentar juntas por onde elas têm que movimentar, né. Na verdade, isso não é o mais subestimado por todos nós é a nossa respiração que está virando uma porcaria, É verdade. né. É, Mas, por vê exemplo, capoeirista de boca aberta. os caras no jiu-jitsu, eles tiram muita onda comigo, porque eu tenho muito assim. Fazendo as Tu não quer coisas. tomar É. Os caras. Do nada aí, tá enchendo o pneu aí, macho. Aí eles ficam tudo no grupo do Zap. Aí, ó, vamos falar a língua de gavião aí. eu Mas, devo fazer também, então não vou falar nada, não vou falar nada, mas eu sei como é que é, cara, mas tem a ver, certo? As pessoas quando você trabalha a respiração, você entende que é igual uma panela de pressão. Você vê uma panela de pressão fazendo você não vê a panela de pressão fazendo isso. Panela de pressão faz por quê? é, A panela de pressão faz porque ela está mantendo pressão dentro. Ela não está liberando a pressão. Ela está transformando a pressão, certo? uhum, Isso aí é outra coisa, tipo, respiração não é só todo mundo respira assim, né, hoje em dia. é, Aí, né, aí aham, você: "Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu canso muito rápido durante a roda, eu não consigo me lembrar". Tudo isso tem a ver com respiração. uhum, E essa pressão, assim, que a gente
Dá um tss no seu na sua armada, sua melô de compasso, e não vê se ela vai rapidão, não. É. É. Faz muito isso. Minha mulher faz yoga, né? Já faz tempo também. Ela trabalha muito essa questão da respiração e eu tento aprender muito com ela, porque a yoga já trabalha isso há milênios, né? A yoga é milenar, né? E eles já fazem esse trabalho de respiração bem legal, né? Claro que é numa outra perspectiva, né? Bem, uma coisa bem holística, bem meditação e tal. Mas tem a Power Yoga que faz uma coisa bem parecida com o que a gente faz ali na capoeira e tal. É bem interessante. É. Bem Mas inter- eu vou te falar aqui que eu pratico todas essas respirações. Eu pratico as outras também, porque, respiração e emoções, elas cruzam, Hum, certo? Se você está se sentindo de tal maneira, você está com uma maneira de respirar estranha. Se você parar interessante. e respirar certo, imediatamente as suas emoções vão regular. Então vamos falar para ter clareza durante a roda, ok? Clareza durante a roda é uma meditação de respiração, né? É uma coisa que a gente chega lá sem pensar muito, porque acaba que a capoeira sempre é tempo, né? De repente as coisas meio que se encaixam, mas é isso, a respiração que você precisa. Às vezes você foi ali, tomou um tempo errado, como é que você vai não ficar nervoso? Como que você vai pensar bem? Como você vai sair bonito e manter Uhum. a energia sem deixar seu ego? Tudo isso é respiração, no fim das contas. Então, às vezes até o próprio trabalho de soltar o músculo, de dentro para fora, porque nós temos, pequenos músculos entre os músculos. Então, se a gente está olhando a caixa torácica aqui, tem pequenos músculos entre as costelas. E o diafragma, ele consegue ficar preso e não trabalhar direito. E a sua coluna pode ser estalada e liberada com respiração e a maneira que você põe o ar no corpo. Então, respiração é vida, respiração é tudo. E a gente não pratica mais, e é uma arte antiga e uma arte necessária, certo? É Eu acho engraçado muito isso, né? bacana. Hã? Eu acho engraçado isso, pessoas lá atrás, há milhões de anos atrás, assim, pensavam muito mais coisas óbvias, assim, faziam e treinavam e cuidavam melhor da sua vida do que a gente, com tanta tecnologia, com tanta informação. Conhecimento é outra coisa, mas com tanta informação, né? Mas é isso que você falou, é muita informação. A gente está passando um período que a gente tem informação demais, certo? A pessoa chega até a ser um pouco, eh, hipócrita, né, porque você pode entrar ali no Google e dar um Google na informação e você vai ter essa informação. É os reis do Então Google. você sabe de tudo. Exato, aí você é professor de capoeira, chega alguém na sua academia e fala assim: "Pô, mas eu quero fazer esse mortal aqui que eu vi no YouTube, me ensina a fazer esse", né. No próprio jiu-jitsu também, o cara vai lá, às vezes aprende uma técnica muito louca e fala: "Não, que eu quero fazer isso", mas tudo tem que voltar para o começo, Uhum, certo? A uhum. própria capoeira, ela melhora quando o básico é treinado, o jiu-jitsu também. Se o seu feijão com arroz está treinado, tudo é um complemento, mas as pessoas não, as pessoas querem birimbolo, as pessoas querem crossfit, as pessoas querem quando só o que as pessoas têm que fazer é respirar, prestar atenção no corpo, certo? Até escutar o corpo é uma coisa que o pessoal não sabe. Eu que trabalho com o corpo falo assim: "Ah, onde que é a dor?". Olha que curioso. Aonde que é a dor? A dor é superficial? A dor é mais interna? Você sente o ligamento ou você sente ela bem funda, assim, como se fosse o osso? Muitas pessoas não conseguem distinguir mais É, de onde é uma dor. É, né? verdade. Porque a gente não faz nada, como é que a gente vai saber se a gente não escuta o corpo? A gente escuta o corpo quando ele quebra. Aí a Verdade. gente escuta. Tá quebrado, todo mundo escuta. Mas a prevenção, ela deveria de ser um lifestyle, né, Uhum. que deveria ser parte do nosso lifestyle como atleta, porque, cara, jiu-jitsu principalmente, o corpo das pessoas que eu via muito atleta de alto nível, homens principalmente, né, eu via assim, o cara tá desse jeito assim, certo? Aí você fala assim: "Qual é o seu jogo de jiu-jitsu?" Aí ele: "Não, eu faço, olha aqui, ó, aranha com esse braço, eu faço, eh, aranha nesse braço e, vamos falar calça fechada nesse". Aí o cara tá andando assim, certo? Uhum. Uma rotação interna, um
a escápula subindo aqui para frente, certo? E a outra caída e fechada. Por quê? Porque esse daqui é o da aranha e esse daqui é o do joelho, certo? Ele condiciona o corpo dele ao gesto motor que ele está sempre condicionado. Ele condiciona a Exato. postura dele, né? É, às vezes vai ali no jiu-jitsu, faz aquilo que está acontecendo, mas chega em casa, vai escovar o dente, não consegue abrir para escovar o dente. É, e o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é igual capoeirista, não, eu tenho o joelho ruim, aí vai lá, faz altas miolo de compasso de alta pressão, aterrissando no máximo de força, pá, mas treina assim ainda, e o pior de tudo, cara, é que a gente consegue passar a nossa vida acostumado com essa dor, é Pior normal. que é. É. E o sobrepeso, eu percebo muitos colegas da capoeira. Inclusive, eu luto muito contra a balança, né, em relação a isso, porque não dá para eu fazer a mesma movimentação que eu fazia quando eu tinha 20, 18 anos, 20 anos, hoje com 40 e com o peso, pô, tô com, quando eu tinha, sei lá, 20 anos eu tinha 66 quilos, hoje eu tô com 40 com 81 quilos. Assim, é impossível, é impossível, mas É, tem mas gente eu que eu ainda não... acho aham. Não, eu acho que a balança ela consegue ser uma grande inimiga, ok? É, mas eu vou falar que eu não me peso, eu não me peso. A razão que eu não me peso é porque eu estava muito pesada pós-parto e eu competindo, a gente se pesa toda hora e fica muito É, psicopata do eu voltei a peso, me né. pesar agora por conta das competições, mas eu também não gosto, eu gostava de olhar foto. Exato. Batia foto, olhando aqui a composição corporal, olhava. Então, eu tento ensinar minha clientela a olhar a capacidade, certo? Uhum, E você também tem que honrar seu corpo em diferentes períodos que ele está. Então agora vamos falar que você antes tinha 20 e pouco, agora você está com 40, certo? uhum, Chegou aos seus 30 anos de idade, você atingiu uma musculatura diferente já, porque 30 anos de idade é quando a sua musculatura está no auge, certo? uhum. É quando você pega a sua, aqui a gente zoa, a gente chama de old man strength, aquela força de velho, sabe? Todo cara que tu rola que é mais velho do que 30 tem uma força abnormal. Ah, É, porque 30 anos é quando a musculatura masculina bate o auge, assim, pá, uhum, tem toda a força. Só que o que acontece? Essa musculatura, ela é mais forte, você consegue recrutar ela melhor, mas ela também, ela consegue, cansar muito rápido. rápido. A gente precisa de mais recuperação muscular, recuperação. Sabe aquele alongamento que ninguém faz depois do evento? Uhum, Esse daí a gente precisa desse aí muito, mas uhum, em termos de peso, não é necessariamente só o peso, entendeu? É uhum. porque você também não está mais treinando esses estabilizadores dessa maneira e quando você era jovem você treinava. Então vamos falar que eu vou fazer um floreio, ok? Eu tenho capacidade de fazer floreios, eu fazia ginástica olímpica, às vezes eu não paro para fazer, mas às vezes eu paro, assim, para fazer de novo, mas só para me chegar até eu fazer o floreio, eu vou fazer o quê? Eu vou levar meu corpo pelas movimentações aonde ele vai precisar de força, certo? Então vamos falar que eu vou fazer um compasso em pé, assim, miolo de compasso Uhum, em pé, que é um movimento de coluna complicado, certo? uhum. Precisa de muita coluna, certo? Então talvez eu vou treinar só a capacidade do meu corpo de ficar naquela posição que seria a posição do meio, A né? ponte, né? E talvez mas antes de ir na ponte, que é aquela ponte flutuante, antes de ir na ponte, talvez eu vou procurar os pontos diferentes, certo? A gente estava falando de pé, Uhum. mão também é um problema para o capoeirista. Mão, a gente não às vezes não tem a movimentação correta da mão para poder puxar um floreio desses mais, porque talvez a gente está com a mão de mouse, mão tocando no mouse no computador o tempo inteiro, aí Uhum. você pega lá e puxa aqui, aí você acha que não, é que tá difícil, mas talvez você tá com falta de flexibilidade para usar durante a força nessa linha inteira, entendeu? Uhum. Então você checa. Então, acho que hoje em dia, quando a gente é mais velho, que a gente vai voltar a florear, tem tudo que ser tipo voltar a fazer floreios antigos, né, que o corpo já não é mais aquele, eu acho que a gente tem que entender o nosso corpo nas fases diferentes que ele está e ser um pouco mais delicado com ele e entender se ele está falando que ele não está afim também, Tem que- né. essa parte é super importante, entender seu corpo, né? Ter a percepção do que seu corpo está falando, né? E o corpo fala, né? Existe É.
existe até a literatura falando, o corpo fala, né? Tem alguns livros que abordam isso, né? Morena, Uhum. estamos aqui quase 2 horas de bate-papo, muito massa. Cara, valeu. Eu sei que você tem aí sua agenda bem corrida, você tem a bebê aí e tal. Aham. Mas antes de mais nada, queria demais agradecer. Foi muito bom esse bate-papo. Fiquei muito, muito feliz mesmo você ter aceito o convite. E para mim foi sensacional, tá? A gente vou encerrar por aqui, mas antes eu tenho umas perguntinhas bem rápidas para você fazer, para eu te fazer, coisa bate-bola bem rápido que eu gosto de fazer só para encerrar, meio Manda. meio televisão, assim, tipo, eu vou te falar, me diz aí 2 músicas boas que você gosta, uma música que bate no coração e aquela música que dá vontade de jogar. Aquela música bem, caramba, essa música bate no coração e essa outra que dá vontade, você escuta a música, você quer entrar na roda e jogar. Hum. Desculpa que esse bate-bola é difícil, que para mim é muito sobre energia. Se alguém cantou numa energia que deu para mim, aí eu bato e jogo. Mas no momento mas no momento eu sou muito fã de Ainda Era Uma Negra Africana que Tinha Magia, não sei, eu sou muito fã do Coreba, né, o Coreba é o Uhum. máximo, ele canta até dá coceira nos pés. E uma música mais cadenciada, eu passo por épocas, né. Uhum. Agora mesmo eu tô escutando uma música do graduado Tony Gogó, do meu grupo ele, tu conheces? Não, não pensar. Mas pode cantar Ele aí, tem pra uma gente mu conhecer. ele tem uma música assim, ó: "O passo não pode ser maior que a perna você não vai alcançar. Tenha paciência, muita cadência, sabedoria quando o berimbau tocar." Massa, né? Massa demais, massa demais. Massa. O nome de um capoeirista ou uma capoeirista. Um capoeirista ou uma capoeirista? Ah, eu acho que no momento a minha jornada está sendo sobre mim, eu estou me conhecendo como capoeirista, Show de então eu bola. admiro muita gente, mas momento, autoconhecimento. Show de bola, show de bola. Uma cidade brasileira. Uma cidade brasileira. Pipa. Pipa é massa demais, né? Aham. Ah, Pipa é show de bola. Olha, eu vou deixar Ai, demais. vou deixar você se despedir da galera, dar seu alô aí. Agradecer. E no final depois a gente conversa em off, tá? Valeu? Ah, só alegria. Tá, Se despede aí, faz seus agradecimentos, fica à vontade. tá. Oi, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco mais sobre, meu ponto de vista com a capoeira e com as artes marciais. E como mulher, estar aqui um pouco para falar um pouco sobre a nossa vida, nossas dificuldades e nossas batalhas. Muito obrigado, um abraço forte para todo mundo e muita axé. Valeu, galera! Foi aí mais um Gavião Cast pra vocês, com essa pessoa extraordinária, morena, capoeira, show de bola. Ó, até o próximo, se inscreve no canal, dá like, divulga, manda pra galera. Valeu? Gavião Cast!